Estamos começando mais um Brabocast, mais uma versão itinerante. A gente saiu lá da caverna de Franca, veio gravar em São Paulo. Você sabe, quando eu venho para São Paulo gravar é porque o convidado é especial. Essa é uma convidada muito especial. Inclusive foi minha professora na minha especialização em neurociência. Tenho muita curiosidade de saber um pouco mais dela, porque foi a melhor professora, então eu a convidei para falar sobre um tema que eu acho que é bem relevante para vocês, é relevante para mim, enfim, em geral, que é uma questão de cronobiologia, questão de ritmo circadiano. Vocês vão entender um pouco mais, ela é pesquisadora sobre isso. A minha convidada é formada em medicina, é médica, também tem a formação em especialização em neurociência, tem uma outra especialização em medicina do estilo de vida, pelo Albert Einstein. Um baita currículo, vocês sabem que eu não leio o currículo inteiro, mas enfim, está fazendo mestrado agora também em avaliação de pessoas com dor crônica, tratamento de cannabis. Uma neurocientista, sabe muito, além de saber muito, tem um estilo de vida que é sensacional. Eu fiquei muito curioso de saber um pouco mais dela. Eu costumo falar, acho que ela sabe algumas coisas que a gente não sabe e eu quero aprender hoje aqui com ela. Então, seja muito bem-vinda a Shadia Chaferaldin. Falei certo? Isso, quase. Shadia Chaferaldin, não é? Não, é Charafeldin. Ah, é um nome só aqui? É Charafeldin. Charafeldin. Não, porque o primeiro nome é Shadia. Isso. Shadia Chaferaldin. É difícil de falar, mas enfim, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Matheus. Muito feliz de estar aqui. Legal, muito bom te receber. Ela veio de Santos aqui pra gente gravar em São Paulo, então estamos dois itinerantes aqui para falar de um assunto que eu acho que é muito relevante. Aqui eu tenho trazido agora, comecei uma versão nova do Brabocast, trazer alguns especialistas de algumas áreas. O foco principal é concurso público, mas o concurso público não está desagregado da vida, né? Faz parte da vida da pessoa, não é só o estudo, a gente tem que levar em consideração várias coisas. E eu sei que você faz um trabalho muito massa e, enfim, é pesquisadora também desse assunto em relação à cronobiologia. Então, se a gente pudesse começar, o que é cronobiologia, o que a galera está fazendo de errado que está prejudicando todo mundo aí? Boa. Eu acho que a gente vai falar um pouco de tudo, né? Acho que isso é um assunto importante porque trata sobre os ritmos, né? A cronobiologia, ela estuda os ritmos da vida, né? Do tempo, o crono é do tempo, né? Então, acho que isso é importante a gente falar sobre ritmo. Então, se a gente vai falar de estudo, a gente vai falar de estilo de vida, a gente precisa lembrar que a gente tem um ritmo que tem que respeitar esse ritmo que está aqui no planeta Terra, né? Que é esse ritmo de 24 horas. E às vezes a gente esquece um pouquinho disso e acaba esquecendo de respeitar o escuro, que eu gosto de falar que o escuro é muito importante, assim, né? Então, basicamente, a cronobiologia estuda esses ritmos, assim, né? E eu trago um pouquinho disso na aula que você comentou aí, que é sobre a glândula pineal, né? Na verdade, que é o que eu falo nesse módulo de neurociências, sobre a glândula pineal, que é a nossa mestre, aí, nosso órgão mestre desse sistema rítmico do nosso corpo. A pineal, ela tem uma história bem antiga, se a gente for analisar, assim, antes de Cristo já, os estudos já começam, mas depois de Cristo ficou um pouquinho apagado até 1958 ali, até a descoberta da melatonina, que é essa... Muita gente fala hoje de melatonina. Né? Tem bastante coisa para falar de melatonina. A gente pode fazer curiosidade. É um tema interessante porque muita gente tem suplementado, né? Enfim, essa questão da melatonina. Mas depois que a glândula pineal voltou em evidência, o que mudou? Bom, mudou que realmente o pessoal começou a falar bastante de melatonina e se entendeu que através dessa secreção rítmica de melatonina que o nosso corpo se organiza no tempo. Ela marca o período da noite. Ela é um marcador da noite, isso para todas as espécies, não só para nós, seres humanos, mas todas as espécies aqui do planeta Terra têm essa produção de melatonina no período do escuro, né? Uhum. Então, isso sincroniza as atividades com a noite. Total. Não, é porque é muito louco. É uma função que é secretada com escuro, né? Uhum. Não é com a noite, né? É que a noite pressupõe escuro, mas é que hoje a gente manipula a luz, né? Uhum. Então, a gente, por exemplo, aqui a gente está num estúdio que tem um monte de luz artificial aqui e acaba que manipula e aí desregula, né, essa questão do ritmo circadiano. Acho que esse que é o problema, né, porque, enfim, a gente não tem acesso à luz natural na hora que tem que ter e depois tem acesso à luz artificial que manipula e acaba não secretando a melatonina. É isso mais ou menos que tem acontecido? Vamos falar que sim.
por muito tempo, antes de ter a luz artificial, a gente tinha esse ritmo bem certinho, né? De dia, a luz azul, principalmente do céu azul. E à noite, a gente tem a luz, já vai mudando o espectro que chega até os nossos olhos e vai ficando escuro. E a gente tinha o fogo, né? Como única fonte luminosa. Eu tô trazendo essas cores, assim, azul, fogo, porque a gente tem, a nossa retina, ela tem células ali que captam esse espectro de luz. Né? Então, a gente tem células intrinsecamente fotossensíveis que elas captam o espectro azul, principalmente. E, então, durante o dia, a gente recebe bastante, normalmente, essa informação da luz natural, normalmente, né? É o esperado que receba. É o esperado que receba essa informação do dia. E isso avisa o nosso reloginho que a gente tem no meio do cérebro, que fica no hipotálamo, ali no núcleo supraquiasmático. Ele tá ligado com a retina, né? Mais ou menos, né? A retina, aí tem o nervo óptico e chega lá. Enfim, aí quando chega essa informação, avisa que é dia. E conforme a noite vai chegando, essa informação muda, já não é mais luz azul. Teoricamente, por muitos e muitos anos foi assim, e era o fogo, que é uma luz que não é azul, é uma luz quente. Quente, vermelho, laranja, né? Mas... Exato, o espectro da luz muda, né? Então, a partir essa informação, então, não chegando informação de luz azul, a glândula pineal fica, então, desbloqueada para produzir a melatonina. Então, quando chega a luz azul, ela está bloqueada. É um inibidor. É um inibidor, exatamente. Só que a gente, nos últimos anos, né, com a luz artificial, isso acabou que mudou. A gente tem essa luz artificial à noite, principalmente do espectro azul, que são as luzes de LED, as telas, né, de telefone, celular, enfim, computador. Então, esse sinal é como se nunca terminasse, nunca chega à noite. Então, a produção de melatonina, ela ficou muito reduzida. E aí, a gente tem muitas consequências disso, que depois a gente pode ir abordando, né? Mas uma coisa que eu acho que é importante falar, que se, por exemplo, a gente apagasse todas as luzes aqui e ficasse no escuro, a gente também não ia começar a produzir melatonina. Que não é só o escuro que é necessário. A hora também, né? Mais ou menos assim. A gente tem genes do relógio biológico, que são os clock genes, né? Eles ficam também lá no hipotálamo. E eles se autorregulam a cada 24 horas. E várias enzimas e, enfim, outras proteínas também são reguladas por esses genes. E uma proteína específica, uma enzima específica, que é a que transforma a serotonina em melatonina, tá? Porque a melatonina, ela vem da serotonina. Ambas são derivadas do triptofano, que a gente obtém da dieta. E aí, durante o dia, normalmente, nós temos serotonina disponível. À noite, essa serotonina é convertida em melatonina por uma enzima específica. São duas enzimas no processo, são dois processos químicos que acontecem. Só que a gente só vai ter melatonina sintetizada enquanto a gente tem essa enzima. E essa enzima é regulada geneticamente por esses genes do relógio. Então, normalmente isso acontece à noite. E aí isso é muito variável também entre cada pessoa, né? Tem pessoas que começam a produzir, a sintetizar essa enzima um pouquinho mais cedo, outras um pouquinho mais tarde. E a partir daí que ela vai começar a produção de melatonina. Então, não é só o escuro, você também precisa dessa enzima. Tem a enzima. E tem outros marcadores também, né? Além da... Marcadores alimentares, por exemplo. Dependendo do que você come, o horário que você come vai impactar também nessa questão do sono, né? Na qualidade do sono. Às vezes eu falo, o pessoal que está na Escola de Hábitos, né? Um programa que a gente tem algumas regrinhas lá de seguir um pouco daquela medicina Ayurveda, né? Que tentar comer enquanto é luz do dia, enquanto ainda tem luz do dia. Mais próximo disso, enfim. É um marcador importante, né? O consumo de água e alimento à noite pode prejudicar também essa desincronizar, né, esse marcador. Sim, aí é um outro tema também interessante, que são os sincronizadores do ritmo. Porque a gente tem, como eu falei um pouquinho, esses genes, que é o nosso ritmo intrínseco. Então, a gente tem esse ritmo de 24 horas. Se a gente ficasse numa caverna, em um lugar escuro, por exemplo, a gente continuaria tendo um ritmo, né? Mas a gente precisa, para que ele fique próximo de 24 horas, desses sincronizadores externos. Para a produção de melatonina, a luz é o principal dos marcadores. Desses marcadores, né? Tem um termo em alemão, né, que o pessoal gosta da cronobiologia, que são os Zeitgebers, né? Zeitgebers. Que eu não falo alemão, tá? Mas eu sei que quer dizer doador de tempo. Então, eles doam informações do ambiente para o nosso corpo saber mais ou menos se é dia ou noite. Então, tem esses estímulos externos luminosos e tem os não luminosos. E aí entra a alimentação, principalmente, e atividade física também.
e atividade social, né? Atividade Isso social. também é interessante. Bom, vamos falar mais sobre isso. Uma coisa interessante, se eu não me engano, tem um pesquisador, Nathanael Kleitman, que ficou numa caverna durante 40 dias para avaliar essa questão do ritmo circadiano, e aí ele chegou a essa conclusão, não é esse cara? Eu lembro que Tem um pessoal aí, o pessoal às vezes, né, faz umas pesquisas malucas, bem louco, né? Se coloca numa condição perigosa. Mas para quem tá assistindo agora, às vezes pode parecer tipo, melatonina, enfim, ritmo circadiano, tô fora do... E às vezes parece que é uma coisa que tá distante da vida e às vezes não entende no que afeta, né? O problema que isso decorre. Então, por exemplo, o que você pode apontar de problemas que são decorrentes dessa desincronização do ritmo circadiano? Olha, essa é uma pergunta interessante, porque assim, basicamente tudo na nossa vida vai ser afetada, né, por essa disrupção, assim, do nosso ritmo, né, mas principalmente doenças metabólicas e neuropsiquiátricas, assim, a gente vê, Tipo? por exemplo, obesidade, dislipidemia, diabetes, hipertensão, maior chance de câncer também, e, enfim... alterações do sono, né? Sem dúvida, eu acho que é o mais óbvio, Essa assim. parte de humor, ansiedade, impacta também. Muito, diretamente. Diretamente. A gente sabe que a privação de sono, por exemplo, né? Que você não respeitar a noite para dormir, né? Você viver privado de sono, você vai ter um déficit atencional no outro dia muito grande. E também você vai ter um controle emocional afetado. Você vai ter mais dificuldade até em ter empatia com as pessoas também. Nossa, total. Tem alguns estudos mostrando. O mundo fica meio tenso, né? Quando você tá sem dormir, enfim, a paciência diminui, você fica mais irritado, se irrita mais fácil. Eu falo isso, tô com um filho recém-nascido, né? Então, algumas coisas a gente vivencia. Hoje a gente tem bastante suporte, mas não é fácil ficar acordando a noite toda. Então, esse começo, quem tem filho aí sabe do que eu tô falando, é tenso. E tem hora que você, assim, quer se jogar da janela, assim, sabe? Pra tentar não tá dormindo, é muito complicado. E a galera tá fora e o estilo de vida leva a isso, né? Porque você falou, essa luz azul, né? Ela é emitida muito por dispositivo eletrônico, né? Então, os celulares, tablets. E aí, é o desafio. Quem hoje não tá no celular à noite, né? E aí acaba ficando comprometida, enfim. E a pessoa vai ficar no celular. E aí tem mais dificuldade pra dormir. Mas aí minha mãe, tá? Casos reais. O que você faz? Mãe, não tô conseguindo dormir, tá? Mas o que você faz? Aí eu pego o celular e vou jogar joguinho. Pô, mas aí não vai rolar. Né? Tipo, vai complicar ainda mais. E aí, o que você pode dar de... Bom, problemas são inúmeros, mas e você fez... eu lembro da aula que você falou de alguns itens para fazer a higiene do sono. Como é que a pessoa pode fazer isso para, enfim, melhorar essa questão da melatonina, do ritmo circadiano e entrar num eixo melhor? Então, a higiene do sono, ela é, assim, o padrão ouro. É o principal tratamento que a gente vai aplicar, não medicamentoso, assim, quando você tem alguma dificuldade de dormir ou quando você quer melhorar a performance também, como aqui tem essa pegada, né, de passar em concurso, eu acho que é importante que quem quer passar em concurso aplique a higiene do sono, né, isso é fundamental. Nossa, total. A higiene do sono, ela traz essa ideia de limpeza, assim, de higiene, de limpar os fatores que vão atrapalhar o nosso sono normal, porque é esperado que a gente durma à noite, como espécie diurna. Então, se a gente não tá dormindo, é porque tá atrapalhando, tá sujando esse processo. Então, a gente já começa a aplicar a higiene do sono na hora que a gente acorda, pela exposição à luz natural. A gente precisa avisar o nosso relógio, que está aqui no meio do cérebro, que é dia, pela exposição à luz natural. E aí, esse horário, quanto mais cedo a gente se expõe, mais cedo a gente vai sentir sono. Então, é ideal que você faça isso meio que num horário marcado, assim, né? Primeiro horário da manhã, tipo. Preferencialmente, ali na primeira hora da manhã, você esteja exposto. Não que você necessariamente tenha que sair na rua, mas abrir a janela do quarto ou fazer sua refeição próximo a uma janela. Se você vai trabalhar, você bota seu computador de frente a uma janela. Eu sempre ensino isso, faz muita diferença. Total diferença. Até mesmo na questão emocional, se você está fechado num lugar que não tem janela para fora, tem estudo que mostra que aumenta o índice de depressão. Simplesmente porque você não sabe se é dia, se é noite, é uma questão. Totalmente. Tudo fica prejudicado, assim, né? De humor, de apetite, de alerta. Então, a gente precisa, nessas primeiras horas, se expor à luz natural. A gente já começa
pensando em higiene do sono já de manhã. E ter mais ou menos um horário parecido. Se a gente varia muito o horário de acordar, isso também é prejudicial. Então, Porque esse reloginho, ele gosta de rotina, assim, né? Padrão. Então, tem uma condição que chama jet lag social, né? Que é quando você tem horários diferentes de acordar do final de semana e dos dias de segunda a sexta. E isso causa uma bagunça no nosso organismo total, né? Viu, mãe? Isso é um recado para minha mãe aqui. Então, se a gente varia mais de 1 hora ou mais de 2 horas esse horário, principalmente, vai ter uma alteração no humor, no outro dia, no metabolismo, no intestino, né, no apetite, na busca por alimentos mais gordurosos. Né? Tem alguns estudos mostrando isso. Até aumento de consumo de drogas, né, de nicotina também. Açúcar. Eu tenho um amigo que teve filho recente, ele falou, cara, tá me dando vontade de comer doce, é uma coisa que eu nunca tive, por causa das noites sem dormir. Exatamente. Muito louco. Isso é diretamente relacionado a essa diminuição da melatonina. Porque ela também está regulando outros hormônios que regulam o apetite. A grelina, a leptina, por exemplo. Então, é tudo muito ligado, assim, né? A melatonina da pineal, ela regula todo o nosso eixo endócrino. Isso é bem pouco falado ainda. Como eu disse, a história da melatonina a redescoberta da pineal é muito recente, de 1958 para cá. Bem recente. Bem recente. Então, hoje a gente tem descoberto cada vez mais que ela está ali como um maestro dessa orquestra toda do ritmo, assim, né? Então, você falou, ficar exposto à luz natural, talvez nas primeiras horas do dia. Hoje mesmo eu saí para caminhar, vim para São Paulo, tentando achar porque assim, eu sou maníaco da luz natural. Então, eu tento pegar o sol mesmo. E aqui em São Paulo é difícil você pegar sol. Eu tive que achar ali uma ponte que aí deu pra pegar a luz natural mesmo, assim. Era bem cedo, sei lá, nem tão cedo, 7 horas da manhã. Mas essa é uma coisa. O que mais que a gente pode fazer? Bom, acredito que colocar atividade física é muito importante também. Né? Ela é também, atividade física, um desses doadores de tempo, um desses sincronizadores do dia. Então, colocar isso na rotina do dia, ter a alimentação também mais ou menos nos mesmos horários, vai ajudar também você a dormir melhor. E querer, preferencialmente, alimentos mais ricos em carboidratos também na parte do dia. Porque o carboidrato, ele tem essa função de sinalizar o dia também. Ele é um alimento que ele é rico em energia. Então, a gente vai gastar mais energia no dia. É esperado que a gente não tenha que gastar tanta energia à noite. Então, alimentos mais calóricos do dia e à noite ter preferência de alimentos mais leves. Tem a questão da cafeína, que é muito importante. Essa aí, sem dúvida, né? A galera hoje tá muito viciada. Provavelmente porque tá com um problema tá desregulado, né? E até a questão da cafeína, adenosina, e aí ele coloca a cafeína para dentro. Mas o que tem acontecido com a galera com essa questão da cafeína? Por que tem prejudicado tanto? Olha, eu acho que nem você falou, é uma bola de neve. Eu acho que o pessoal dorme mal, dorme pouco, aí quer compensar com a cafeína, com outros estimulantes. Ele tá com sono, ele fala, só consigo trabalhar com café. Exatamente. Então, assim, o problema não é a substância em si. Nenhuma substância é problemática, mas depende do horário, do uso, né, que você vai fazer. Então, a cafeína não é proibida, mas tem que saber que tem um horário. Tem um horário e ela dura bastante tempo no nosso corpo, né? Tem a questão da meia-vida da cafeína, que é quanto tempo leva para cair pela metade, né, no sangue. Então, em média, são 6 horas. Isso depende de cada pessoa. Mas, em média, 6 horas. Então, né, se você tem uma questão com sono, eu não recomendo você tomar o café depois das 2, né? Principalmente aí até mais cedo, se o sono é um problema para ti, higiene do sono mais firme. Eu digo até o meio-dia, você evita aí depois do meio-dia estimulantes. Né? Mas vale com energético também, né? Total. Que toma energético é um negócio que tem uma prática bem comum hoje, né? Sim, e também o treino, né? O pessoal da academia. Treina à tarde, né? Treina à tarde, ou toma pré-treino, que tem cafeína. O pré-treino, total. Esquece também das outras fontes de cafeína, como cacau, guaraná, Coca-Cola, chá mate. E entra na conta também. Entra na conta. Café, por exemplo, um chocolate amargo, tem a... Sim, tudo que tiver aí o cacau, né? Essas xantinas, no geral, eles vão ter essa ação parecida. Alguns chás, né? E o problema é como você trouxe da adenosina, né? O que a cafeína faz? Ela se liga no receptor da adenosina. E a adenosina, ela é um subproduto do metabolismo, que a gente quebra energia, a energia é o ATP, né? E aí sobra adenosina. Conforme essa adenosina vai sobrando, ela sinaliza que a gente está cansado, ela vai pesando, vai sujando ali o cérebro. E isso é muito importante para a gente dormir. Então, a gente precisa dessa adenosina pesando para que... É um indutor do sono ali. Exato.
O sono natural, ele tem esses dois mecanismos, assim. Tem o circadiano, que é por isso que a gente estava falando, da melatonina, dos ritmos. E tem esse homeostático, que é do nosso metabolismo interno. Então, que é, tipo, você vai gastando energia até um ponto que você não consegue mais gastar e precisa recarregar. E aí que entra a adenosina. A gente vai gastando energia, vai sobrando adenosina, até que isso pesa e a gente desliga. Total. Só que se você está com cafeína bloqueando esse receptor, você não percebe esse peso. Então, você tá cansado, mas você não consegue desligar. Ou, às vezes, você até consegue pegar no sono, mas você não vai atingir o sono profundo, que é... A qualidade do seu sono cai, né? Totalmente. E aí, isso é importante tanto para quem quer passar no concurso, né? Como, por exemplo, tem pessoas que treinam, querem ganhar massa magra. Você precisa do sono profundo para isso, né? Então, não adianta você ir lá malhar e tomar um pré-treino e aí dormir e não atingir o sono profundo, né? Fica... Isso é muito louco, porque, por exemplo, hoje você vê academias abertas até 24 horas, meia-noite, principalmente aqui em São Paulo e tal, e a galera treinando muito tarde, se alimentando pesado muito tarde. Eu lembro quando eu era novo, quando eu era jovem, né, aquela vida que você vai dormir tarde, come, né, chega da balada 4, 5 horas da manhã, vai comer e tal. Hoje é inimaginável fazer isso. Primeiro que a saúde já não é aquela mais daquela época, mas principalmente por saber e sentir os efeitos depois, né? Porque naquela época, eu não sei se a gente não tinha os efeitos, eu acho que até tinha, mas enfim, a gente não tinha essa percepção. Hoje, se eu ficar um dia, fizer sei lá, sair e comer muito, beber, a gente bebia bebida alcoólica com energético, tipo 3 da manhã. Vai dar pau, né? Porque vai comprometer o sono, e aí depois chegava dessa balada pra comer alguma coisa, comer um lanche e ia dormir. É tipo a receita demoníaca pra acabar com sua vida. Basicamente, isso. Eu acho que isso também, de maneira geral, a gente tem uma ideia, né, do que é se divertir. Enfim, a gente passa, né, por fases. Tem uma época. Tem épocas e tudo mais. Mas o corpo também vai dando sinais, né, que, peraí, isso é bem destrutivo, né? Quanto mais jovem, a gente vai sentindo menos mesmo, com certeza. E é o jet lag social, né? Porque às vezes todo mundo tá nessa parada, né, na época e tal. Uma fase da vida tá todo mundo nisso aí, e meio que socialmente é aceito e você segue o meio, né? Todo mundo que tá indo nessa onda. Exatamente. E a gente acaba seguindo também. E então, ó, ficar exposto à luz natural, fazer atividade física, eliminar ou diminuir o consumo de cafeína depois das 2, 3 horas ali. O que mais que tá nesse protocolo aí de higiene do sono? Bom, aí tem o cuidado com a luz artificial à noite, que esse é bem importante, né? Então, tem essa questão, a luz natural de dia e cuidado com a luz artificial à noite. Essa luz azul que vai bloquear a nossa produção de melatonina. Então, recomendo aí a partir das 8 da noite, em média, você já começar a reduzir a exposição. Né? Tanto de telefone, celular, computador, quanto das luzes de casa também. Né? Você ter uma opção amarela para você usar à noite. Luz indireta, né? Que também funciona bem. Abajur e tal. Isso sim. Isso faz bastante diferença, até para relaxamento, assim, também, né? Você deixar o ambiente mais aconchegante. Total. E é engraçado, porque a gente fala, tá mais aconchegante, mas aconchegante é uma parada muito mais visual do que de tato, né? Tipo assim, não é, porque o aconchegante, teoricamente, seria uma coisa de, tá mais aconchegante. Só a luz amareladinha, numa luz indireta, você sente esse calorzinho de, ficou mais gostoso aqui. É bem isso. É bem isso. É importante você criar essas rotinas de relaxamento à noite, assim, né? Buscar atividades que puxam pro lado de relaxar, né? Porque é isso, é o ritmo, né? A gente tem o ritmo do dia, do sol, e tem o ritmo da noite, né? Que deveria ser um ritmo oposto, assim. A gente não é uma máquina que tem que estar funcionando 24 horas ativo e pensando. Então, isso, né? Na nossa sociedade, às vezes até pega mal, né? Descansar, tem essa vibe de que não pode. Exato, dormir para os fracos, mas não, é para os fortes, né? Na verdade. Eles dormem, no concurso tem isso. Então, é a pior dica, né? Que você pode ter. Porque o cara não memoriza nada. Não, é duro mesmo. Simplesmente ele descarta tudo que ele estudou. E aí eu tenho uma curiosidade, algumas, na verdade. Uma delas, por exemplo, para quem tá estudando e só tem um período da noite para estudar. Esse era o meu caso, tá? Quando eu estudei, eu estudava à noite, eu trabalhava de dia e estudava à noite. Qual seria a sua recomendação para tentar minimizar? Porque, enfim, vai ter que estudar à noite. No meio que não tem outro horário, é o que é. E o que poderia fazer para minimizar? Quais dicas você daria? Eu
acho que são as mesmas dicas no geral, assim, se você puder, durante o dia, se expor a essa luz natural. Eu digo especificamente no período da noite, para não comprometer tanto, considerando que a pessoa fez o protocolo, ficou exposto à luz natural, não tomou cafeína e tal, mas bom, chegou à noite, tem que estudar, e entre aspas, para estudar ele vai precisar de alguma iluminação e tal. Talvez ele assista uma videoaula, alguma aula, enfim, e aí tem o monitor. Eu acho que assim, é tudo redução de danos que a gente tem que pensar, né? Vai deixar uma luzinha amarela, um abajurzinho baixo, ali dentro tudo possível. Se você tiver que assistir uma televisão, uma tela, pode ajudar você a usar um filtro de luz azul na lente, principalmente quem usa óculos, assim. Isso aí funciona? Eu tenho no meu óculos, mas eu tenho aquela desconfiança de que será que tá rolando mesmo esse Parece filtro? que funciona. Tá? O que talvez não funcione são os filtros do celular e das telas, que é esse modo noturno, que a luz fica meio amarelinha, né? Inibe a blue light lá e tal. Parece esse é que mais isso daí duvidoso. é duvidoso, né? Entendi. Tem alguns estudos mostrando assim, não, eu acho que não. E na minha opinião, eu acho que isso atrapalha também, porque pode dar a falsa ideia que a pessoa tá protegida. Tô protegido. E aí fica ali na tela bastante tempo, né? Tem muito aplicativo que faz isso, que você coloca lá e ele fecha a cor e deixa... Ele baixa a luz e puxa pro amarelo. Basicamente ele faz isso. Mas tá ali ainda a emissão, né? É um LED ainda. Tá ali, exatamente. Então, assim... Estudar por material... Eu costumo dar essa dica. E aí, se estiver errado, você pode me corrigir, enfim. Optar por, nessas horas finais, estudar por material impresso. Sim. Que aí você coloca uma luzinha indireta e tal, e não tá emitindo luz. Você coloca uma abajurzinha aqui, eu não preciso nem colocar direto, né, no papel. Mas de uma forma que você consiga estudar, já fica um pouco melhor, né, do que você tá numa tela ali, naquela parte final da noite. Talvez separar o quanto tempo que você tem de estudo, as primeiras horas, se você tiver que acessar esse material de telas, você preferencialmente primeiro as telas e depois o papel, né? Não estudar tomando café, né? E essa é triste. À noite. A galera fica horrorizada. Tipo, como assim? Se tirar meu café, eu não estudo. E uma parada que eu fazia muito, enfim, vou deixar a recomendação, e aí se estiver errado, você também pode me corrigir, mas era um power nap. Eu chegava à noite do trabalho e chegava muito cansado. Acho que a questão da adenosina e outras coisas também no dia todo ali, parece que eu dava um cochilo, 25 minutos, eu voltava para estudar bem melhor, assim, com muito menos sono. Porque às vezes parece preguiça, mas às vezes é sono mesmo. Com certeza. É só sono. É a pressão do sono. É a pressão do sono. Então você faz um cochilo ali, você volta. E eu usei isso aí muito tempo. Chegava em casa às 6 horas, tomava um banho, jantava rapidinho, colocava o despertador 25 minutos. Boa. E ajudava bastante para não sentir sono e não ter que tomar o café, né? É uma estratégia boa. Essas power naps tem estudo, sim, sobre isso. Claro que é nap, né? Não é você dormir 90 minutos ou mais. Total, a galera não sabe brincar de power nap, acorda uma semana depois. Exato. Fica a cara amassada, assim. Quem nunca, né? Eu já brinquei também. É uma roleta russa. Uma vez eu vi um meme que era tipo isso. Fui brincar de power nap, acordei 6 horas depois. Tem que pôr os despertadores, é importante. Mas isso é real mesmo. Tem alguns estudos com pilotos de avião também sobre isso. Né? E que horas que é melhor você fazer, né? Se você já tá muito cansado e tirar uma soneca, ou antes de ficar muito cansado, você tira uma soneca. Legal. É melhor antes. Antes de precisar. Antes de precisar. Prevenir é sempre melhor que remediar. Então, tira essa soneca, então vai ajudar, sim, com certeza, do que você também diminuir muito o seu tempo de sono, né? Eu acho que isso é importante. A gente precisa de pelo menos 7 horas de sono. Geral, E quase ninguém tem 7 horas. Porque o que tem é janela de oportunidade de sono. A galera confunde, né? Período dormindo com oportunidade de sono. Eu deito às 10 horas da noite e acordo às 6 da manhã. Eu dormi 8 horas. Não, sua janela de oportunidade de sono foi de 8 horas. Mas às vezes você demorou um tempo até pegar no sono, ou às vezes, enfim. É muito comum, né? Eu tenho um aplicativo que controla isso. Eu quase nunca durmo 7 horas. E eu considero alguém que cuida, assim, dessa parada de sono. Mas eu até fico mais de 7 horas na cama, mas dificilmente eu durmo 7 horas. Mas você leva mais tempo pra pegar no sono? Pois não é nem que eu levo muito mais tempo. Mas até ultimamente tá sendo bem rápido, porque eu tenho um protocolo de ler à noite ali, né? Então eu coloco um abajurzinho e tal, eu começo a ler à noite, e ler dá muito sono. No meu caso, né? Dá muito sono. E normalmente eu sinto sono rapidamente e fecho o livro. Mas aí é porque eu coloco ele para despertar e não mexo mais, né? Da hora que eu tô lendo. Então entra aí alguns minutos da leitura e depois até pegar no sono. Sim. Então, tipo, nisso aí vai 20 minutos, porque é um período de leitura.
Não é que eu deito e demoro a dormir, é que eu leio um pedaço e depois vou dormir. Mas sempre dá menos de 7 horas. Você consegue dormir 7 horas certinho, bonitinho? Olha, Tá com a pele boa, parece que ela tem 18 anos, eu falei pra ela. obrigada. Então tá dormindo bem. Acho que sim. Eu tento, né? Na verdade, é aquela coisa, faço o que eu digo no que eu faço também, né? Tô Nem a gente tentando. não é perfeito, total. Estou aqui falando o que os estudos mostram, né? Eu sei que a Você é gente... médica, atende em hospital, enfim, o rolê fica pesado, né? Mas eu tento dar bastante atenção, porque eu sei que quando eu tô privada de sono, quando eu durmo menos, 6 horas principalmente, o outro dia fica totalmente afetado. Uhum. E, enfim, eu tento cuidar bastante disso, né? Isso também é dose dependente. O tempo de privação de sono, quanto mais tempo você perde de sono, pior vai ser, né? Então, dormir 6 horas é melhor do que dormir 5, é melhor do que dormir 4, e assim, é dose dependente, né? Total. Mas é isso, não dá pra ser perfeito, a gente tem que falar, né? Também não é uma cobrança pra que a gente, mais um fator de estresse na nossa vida, não tô dormindo, e aí não dorme pensando que não tá dormindo. Isso. É só pra tentar adequar dentro do possível, e também não é uma regra, assim, pra todo mundo, 7 horas, né? Claro que tem variações, tem pessoas que vão precisar de menos, tem pessoas que vão precisar de mais. Né? Eu, normalmente, vejo algumas pessoas falarem... Eu acho que o Jô Soares dormia 4 horas, ou o Miguel Falabella, enfim, agora eu fiquei na dúvida de qual dos dois. Pesquisem aí e me falem depois se era o Jô Soares ou o Miguel Falabella, acho que os dois. Dormia muito pouco, tipo 4 horas, e dizia que tava ok. Mas são exceções da exceção, né? Tipo, vamos e talvez dizer tenha assim. um risco, né? E talvez estão passando por... É que a gente modela algo numa pessoa que pode ser um puta de um problema que ela tem na vida dela e você acha que, ela faz, eu vou fazer também. Enfim, e tava errado pra ela já, imagina pra você. Exato. E assim, às vezes a pessoa que tá privada de sono, que dorme pouco e acha que tá tudo bem, isso é muito comum. Tem um pesquisador do sono que é o Matthew Walker, ele tem um livro que eu super recomendo, que é Porque Nós Dormimos. Excelente. Esse livro é muito bom. Muito bom. Traz vários estudos sobre isso e ele mesmo conduziu esse estudo num laboratório de sono com pessoas dormindo 8 horas, 6 horas, 4 horas e não dormindo nada. E no outro dia fazendo um teste de atenção e também uma avaliação subjetiva de como que eles estavam. Se eles estavam se sentindo bem, se eles achavam que estavam tudo ok. Então as pessoas que dormiam 8 e dormiam 6 achavam que estavam igualzinhas de atenção, que estava tudo ótimo. Mas depois nos testes a gente viu a diferença na atenção de quem dormiu 8 e quem dormiu 6 horas. Então, às vezes, a pessoa tá privada de sono, mas acha que tá tudo bem. A percepção dela é que tá ok. Exatamente. Mas só que ela teve uma perda considerável de atenção e dessa parte cognitiva. Considerável. É muito louco. E aí, às vezes, a gente tá acostumado a dormir pouco e nem imagina como seria o nosso rendimento se a gente dormisse um pouquinho mais. Tá acostumado ali no subótimo, né, de performance. Eu adorei, subótimo. É tipo, poderia ser melhor. Poderia ser melhor. Às vezes tá tudo bem, mas, nossa, podia ser melhor ainda, né? E esse é um lance, né? Porque a gente não consegue resolver, né? Andar 100%. Mas é aquela história do que a gente faz com a frequência mais alta acaba tendo impacto. Então, um dia ou outro que você sair um pouco do horário, enfim, não vai ser tão prejudicial. Agora, se você tivesse todos os dias completamente fora do horário, dessa questão dos horários corretos. E até eu quero te fazer uma pergunta em relação a horários corretos, na real. Tem aquelas pessoas que dizem, Matheus, eu sou notívago. Eu produzo mais à noite. Tem gente que até de madrugada. Eu tenho uma história de uma aluna que eu entrevistei, era uma top 3 alunos do meu curso. Tipo, ela estava sempre entre as 3 melhores. Maria Angélica. E aí um dia eu fui fazer uma entrevista com ela para conversar, aí eu falei, que horário que você estuda? Ela falou, você vai brigar comigo. Eu falei, porra, ela é top 3 do meu curso, não tem como eu brigar com ela, é uma das melhores alunas. Eu falei, não vou brigar, mas o que ela fazendo? Ela falou, tô estudando de madrugada. Não, mas de madrugada que horas? Ela falou, ela dormia ali, ela começava a estudar por volta de 2 da manhã, 1 da manhã, e até às 5. E eu falei, mas você acorda que horas depois? Ela às 7. Eu falei, você tá dormindo 2 horas? Aí eu falei um negócio que eu me arrependo até hoje. Eu falei, Maria Angélica, você é uma bomba relógio. Você vai dar pau. Eu brinquei, eu falei assim, vai precisar de um cuidador para levar você no dia da prova. E eu me arrependo, porque uma semana antes ela teve um começo de infarto e ela de fato não pôde fazer a prova. Ela ficou muito doente, mas eu vi que ela estava completamente desequilibrada. Então eu sei o impacto que é quando alguém entra numa de trabalhar de noite e tal, enfim. Mas eu queria te perguntar, tem gente notívago? Como que é essa questão? Tem. São os cronotipos, né?
que daí também tem a ver com a produção de melatonina, a hora que você Mais começa tardia. a produzir, por quanto tempo você produz. Então, a gente pode separar, é meio que um espectro, assim, né? Que tem um contínuo. Que tem num extremo os matutinos, no outro extremo os vespertinos. E aí tem o pessoal que fica ali no meio e que não é nem tanto um, nem tanto o outro. Enfim, a gente fica ciclando e às vezes ao longo da vida vai variando um pouco em cada parte, né? Mas de maneira geral, sim. A gente tem os matutinos e os vespertinos. Tem pessoas que vão ficar mais produtivas no final do dia, no meio da tarde, e intelectualmente, fisicamente mais dispostos. E tem pessoas que vão ser preferencialmente nas primeiras horas da manhã, que vão estar mais dispostos para atividade física, para estudo. Muito Então louco. é importante você se autoconhecer. Tem alguns questionários que avaliam esse cronotipo, né? Que você pode fazer consigo mesmo. Verificar. E dizem que na adolescência, eu lembro desse livro do Matthew Walker, ele fala que na adolescência normalmente empurra pra frente, né? Então o adolescente Sim. normalmente não consegue dormir cedo. E é dele. Exatamente. Porque tem essa fase da vida que empurra pra frente. Aí os pais ficam putos, porque, pô, o moleque não dorme, ficou assistindo até 2, 3 horas da manhã, mas é porque ele realmente não tem sono, né? Porque empurra pra frente. Isso é bem comum, esse atraso de fase, né? É uma coisa muito comum na adolescência. E já no caso, os idosos tem o contrário, um avanço de fase, que sente sono mais cedo, acorda mais cedo, né? Então são mudanças esperadas ao longo da nossa vida, do sono. A gente, quando é criança, tem um padrão de sono diferente, quando é adolescente, quando é adulto e quando é idoso. Isso é normal. Isso também tem a ver com a produção de melatonina também, que na infância é super alta a produção de melatonina. E aí, inclusive, um dos sinais químicos para o começo da adolescência, né, para a puberdade, é a queda desse pico de melatonina. Que eu acho que eu trouxe na aula isso também, que a gente tem visto um avanço da puberdade, né? Assim, no caso... Começando mais cedo. Eu lembro disso, verdade. E que pode ter a ver com essa falta de escuro, né? E uma produção diminuída de melatonina na infância, né? Então... Acho que não é coincidência, né? Isso que a gente está observando. Exato, é muito louco e tem acontecido com frequência, né? Meninas cada vez mais novas tendo a primeira menstruação, né? E enfim, e bagunça tudo depois, né? Tudo muito precoce. Tudo muito precoce. E então tem gente que é notívago, mas não tem ninguém que é da madrugada, né? Você assim, falou que eles são mais vespertinos, mas os humanos, no geral, os humanos são diurnos. Se você é humano, faz um questionário. Coloca assim, não. Se é humano, sim. Então, você é diurno. Aí você pode ter variações de cronotipo. Mas, assim... Ficar até um pouquinho mais tarde, tá tudo bem, mas não trocar o dia pela noite. Não, isso daí já não é fisiológico, assim. Né? Já não é fisiológico, Nós não somos quebra adaptados. a regra, né? Quebra um princípio, né? Da natureza e tal. A gente não enxerga no escuro, por exemplo, né? Os animais noturnos, eles enxergam no escuro. E a gente manipula a luz. Aí você fala, porque, tipo assim, eu brinco, né? Você consegue ficar acordado até mais tarde, porque você tá na TV, assistindo um filme hiperestimulado e tal. Vai ficar no meio de uma floresta lá, no escuro. Você vai, tipo, todo mundo vai dormir. Eu lembro quando a minha primeira filha, né, a Olivia, quando eu ia colocar ela pra dormir, em regra, eu sou muito agitado, eu costumo eu tinha um probleminha pra dormir, agora tô bem reguladinho de horário, não tô tendo problema pra dormir, mas eu já tive. Só que colocar ela pra dormir era deitar do lado dela e não fazer nada, absolutamente nada, esperando ela dormir. Aquilo me dava um sono monstruoso. Você se colocava pra dormir, né? Era quase que... Por quê? Porque eu não tinha nada pra fazer, era só esperar ela dormir, mas aí me batia um sono, eu dormia primeiro que ela, em regra. E aí, por isso que eu falo, às vezes a pessoa não tá conseguindo dormir e ela tá buscando atividades que vão estimular ela. E tipo assim, vou jogar um joguinho, vou não sei o quê, vou assistir uma série, põe TV no quarto. Isso também é outra coisa, né? Eletrônico em geral. Higiene do sono, né? Então, a gente tem que respeitar isso, assim. Se você tá, por exemplo, de alguma maneira estimulado, né? Não só pela luz ou por alguma substância química, mas tem também a questão do estresse também. Né? A questão do sistema simpático e parasimpático. A gente precisa do parasimpático para poder dormir, né? E o simpático, ele é mais do dia. Que aí a gente tá falando de adrenalina, tá falando de cortisol. Né? Então, se você tá estressado, se tá com cortisol alto, à noite, provavelmente você vai ter dificuldade em dormir também. Então, o cortisol, ele também tem esse ritmo circadiano, né? De um dia. Normalmente é na manhã que o cortisol tá mais alto. Inclusive, o pico dele antecede a hora que a gente acorda. Né? E aí ele vai baixando. Então, se a gente passa por um estresse, ou às vezes até uma atividade física mais vigorosa, que também é uma forma de estresse, você vai aumentar esse cortisol e vai atrapalhar o sono, né? Então,
dependendo até o que você vai ler à noite, às vezes, Até o que né? vai ler, total. Se te deixa mais Se te deixa estimulado. estimulado. Eu lembro que uma época, depois eu descobri que o nosso cérebro ele faz um overview das informações meio que de trás pra frente, né? Então tudo que você vê o mais próximo da hora de dormir, normalmente é o que vai ficar ali. Às vezes você sonha com alguma coisa em relação a isso. E teve uma época que eu assistia luta. Eu gostava muito de luta, UFC. E tipo, é um negócio, é violência, sangue, não sei o quê. E era tipo 2 da manhã. Aí hoje eu penso, eu falo, meu, não faz sentido nenhum. E aí você tem um sono mais agitado e tudo mais, enfim. Porque o cérebro faz esse overview de trás pra frente. Eu até oriento os alunos a fazerem uma revisão mais próximo da hora de dormir. Porque, como ele faz de trás pra frente, ali você consolida mais informação, aquela informação que você viu de manhã, às vezes você estudou no período da manhã. Antes de dormir, você faz uma sessão de estudo ativo daquilo, tenta se lembrar, refaz as questões, ajuda muito a memorizar depois na hora do sono. Então a gente aproveita aí no finalzinho da parte produtiva do dia, né, ali, normalmente para fazer revisão. É o que eu mais oriento os alunos, acaba ajudando. E essa questão que você falou, por exemplo, das pessoas que hoje estão usando substâncias, primeiro o estilo de vida, né, então quem está indo para fazer atividades estimulantes, tá? Por exemplo, a academia mesmo. Eu já treinei à noite, hoje não mais. É um problema, se fizer um muito extenuante ali, muito próximo da hora de dormir, vai gerar Pode ser. Acho que é individual também, né? Como eu disse. Tem gente que relaxa, né? Tem Exato. gente que acaba a atividade física. Porque a atividade física pode ser também relaxante, né? Então, acho que tem que se observar, tem que se conhecer. Tá brincando. Eu já arrumar uns haters aqui, menos o crossfit. É porque tipo, é muito pancadaria, tem a multa, tal, enfim. Acho que depende, cada atividade, cada pessoa, né? Também quanto tempo antes de dormir. Às vezes pode ajudar a pegar no sono, mas às vezes pode, enfim, atrapalhar que você aprofunde. Acho que depende. Se você vai fazer exercício à noite, não use estimulantes, né? Pré-treino. Isso vai atrapalhar. Tipo, mesmo que você durma, vai atrapalhar. Com cafeína, né? Principalmente. E é quase todos, acho que a base é a cafeína, né? dos pré-treinos aí. Acho que sim. Aliás, não use pré-treino, vai. Não precisa, né? Tipo... toma um café, sei lá, como. Não, mas tipo, nem isso, sei lá. Treina com o que deu ali. Então eu vou estimular, mas esse aí sou eu. O cara que quer virar maromba, ele vai ter que tomar, mas quer ficar muito forte, enfim, aí toma anabolizante e o pré-treino e vai colocando tudo junto ali e vendo o que dá depois. Mas, em geral, pra mim nem faz sentido. Tem o negócio do pré-treino aí virou moda, né? Tem muitas modas, assim. Eu acho que a gente tem fugido um pouco do natural, mas acho que também tem esse movimento de resgatar o básico, né? De resgatar aquilo que funciona, o natural, que é o que eu trago também, assim. Que eu acho que a gente precisa fazer o básico. É o que você vive em boa parte do tempo, né? Você anda de bicicleta, não é? Eu vejo. Ando. Lá em Santos é muito bom, assim, a gente tem. É mais retinho também, né? É tudo reto, tem bastante ciclovia, assim. Tem a cultura da bike forte. E o que mais que você faz? Que você vê que as pessoas não fazem? Eu sei que você anda de bike, o que mais? Olha, eu tento ter rotina, eu acho que isso é bem importante, assim, acordar no mesmo horário, dormir no mesmo horário. Você acorda? Olha, eu tô ajustando meu sono de novo, porque tava meio bagunçado, né? Mas agora eu estipulei 6h30. Aí eu acordo e aí eu tenho a rotina dos primeiros 10 minutos, que eu acho que é muito importante, assim, porque dá aquela vontade de voltar pra cama. Mas tem que vencer esse daí, né? Então eu já deixo o celular longe pra levantar, pra desligar e abro a janela. Já vou lavar o rosto, já jogo uma água. Que acho que isso é importante, né? Então 6h30. Aí já coloquei o treino na manhã também. Porque eu sou uma pessoa mais matutina, então pra mim funciona melhor. Mas o que você treina? Musculação? Musculação e bike. Aí tem um dia da semana que eu ando de bike, uma distância mais longa. É bike mesmo, na rua, não é bike aquela ergométrica, não. Não, é bike de pedalar na rua mesmo, Aí tem a minha biquinha de subir morro, que lá em Santos tem uns morrinhos, dá pra subir também. É verdade, tem. Aí, enfim, coloco atividade física e rotina de estudo, né? Tento alimentação mais saudável, assim, né? O que você come? Eu tento ter uma alimentação com alimentos mais orgânicos. De preferência, eu gosto de cozinhar também. Então, praticamente não peço muita comida. Comida básica mesmo ali. Arroz, feijão, legumes, frutas todos os dias. E eu sou vegetariana também. Acho que é interessante. Tem alguns estudos também que o consumo de carne diminui a produção de melatonina também. Tô ferrado. Tá? Mas, enfim. Eu sou carnívoro, mas enfim. Não tem tanto problema. Mas tem alguns, mas enfim. Mas assim, tento comer comida de verdade, basicamente. Que eu cozinho, evito
os ultraprocessados, né? E aí eu vou ficar com a pele de 18 anos também? Com a aparência de 18 anos? Talvez não, né? Porque não vai regredir. Mas, enfim, vou tentar. Genético. É genético. Não, mas ó, o estilo de vida impacta muito, Impacta né? total. E à noite eu sempre respeito. Lá, assim, eu também cuido muito o horário do café. Os meus amigos sabem. No geral, eu sempre falo, café antes das 3. Né? Não me chama pra tomar café depois disso. O pessoal perguntou, né, se a gente queria café. E aí ela falou, não, já passou do meu horário de tomar café. Exatamente. Eu nem tomo café, tá? Eu não tomo. E aí, olha que louco, eu descobri, eu tava comentando com você, provavelmente eu tenho TDAH. Provavelmente. Aqui no podcast, enquanto o pessoal fica puto, eu interrompo, é uma merda, porque a minha parte de hiperatividade é mais alta. E cafeína, em geral, me dá dor de cabeça. Tipo assim, não rola, porque pra quem já é hiperativo, a cafeína é uma bomba. E eu, tipo, não sabia que eu era TDAH, né? Eu tô acabando de fazer os testes agora. Eu já fiz os testes, tô esperando o laudo. Mas, assim, grandes chances, porque em todos os testes que eu fiz, apontou muito forte. Mas pra quem é muito agitado, a cafeína não rola. No meu caso, não rola. Eu não suplemento com cafeína. Talvez por isso eu brinquei com o negócio do pré-treino, porque pra mim não faz sentido, assim, eu fico muito acelerado. Não me faz bem mesmo, assim, né? É aquela noção de se conhecer também, né? Isso que eu ia Se falar. você já é mais agitado, a cafeína vai te... São grupos de risco para as substâncias, né? Todas, no geral. Então, não tem substância boa ou ruim. Tem grupos de risco, você tem que ficar alerta. Tem pessoas que não podem tomar leite, né? Também... Eu, por exemplo, também tenho... cheio de problema, né? Não, mas leite eu já nem gosto. Mas quando eu era criança eu tive uma... Eu não sei nem se é... Como chama aquela doce? Que quem não tem enzima lá pro leite lá? Intolerância à lactose? Quem tem problema com lactose. Eu acho que quando criança eu tive também problema. Minha mãe fala que era terrível, assim. Mas eu também não criei nenhum hábito. Também não tomo leite. Mas queijo é de boa, assim. Não tenho intolerância. É essa palavra, intolerância. Mas o leite puro normalmente me dá problema. Minha esposa também. Tomava milkshake e tinha diarreia. Era tipo... Isso a gente tem visto até bem comum, assim, né? E às vezes a pessoa acaba desenvolvendo depois de uma idade também, porque se a gente for ver, o ser humano é o único animal que ingere leite, né? Depois de vida grande, adulta, né? total. Então tem essa questão também do que é vendido pra gente, né? Que tem que tomar, né? E o que é natural. Teve uma hora que a gente falou que todo mundo faz assim. Não é porque todo mundo faz que é o certo, né? Não é porque é o normal que é o fisiológico, né? Também, né? Antigamente a pessoa estava intoxicada, sei lá, bebeu veneno, comeu alguma coisa estragada, toma leite. Era tipo, toma leite pra melhorar, né? Porque era assim, imagina a digestão depois. E o que mais que você pode falar em relação a essa questão de alimentação? O que você acha que é alguns cuidados? Porque a gente tá falando de alta performance de forma geral, né? Então, acho que a questão do ritmo circadiano é relevantíssima e acho que você já abordou bem, então acho que a galera já tem muita coisa para colocar em prática. Aliás, colocar em prática, né? Porque aprender, tipo, e não colocar em prática é a mesma coisa que não aprender. Então, enfim, quem já viu, eu sou maníaco, assim, então, tipo, se eu aprender alguma coisa com vocês, falar, não, menos a carne, que eu não consigo, mas outras coisas, eu vou lá e tiro da minha rotina, então eu tento evitar e tal. Mas em relação à alimentação, quais cuidados que você toma hoje, sabendo que você sabe, como médica e neurocientista, que, enfim, fazem você ficar com a pele de 18 anos. Eu vou encanar, tadinho. Olha, acho que no geral, assim, você tem que comer frutas e legumes, né? Às vezes não é nem tanto o que você não tem que comer. Eu acho que é importante o que você tem que comer. Você tem que comer fruta e legumes. Pelo que você tem que comer. Você tem que comer todos os dias. Isso é muito importante. E preferencialmente orgânico, né? Isso conta muito. E não é tão fácil de achar, né? Ultimamente tá mais, né? Mas em grandes centros tá mais fácil. Lá em Santos tem bastante opções. Eu acho que na minha cidade deve ter também. Eu, porque não conheço. Às vezes, eu acho que está crescendo o movimento, assim, de valorizar os pequenos produtores, assim, acho que é importante. É legal. Porque se a gente vai comprar orgânico no mercado é mais caro. É muito mais caro. Até porque para eles entrarem tem mais taxas. Então, é legal procurar direto ali os pequenos produtores, eu acho que isso é importante. Então, trazer as frutas, trazer as oleaginosas também, que são importantes. Trazer as castanhas, os nozes, né? Comer comida mesmo, assim, não tem um terrorismo do que não pode, né? Eu acho que é importante... Vai diminuir açúcar, né? Os ultraprocessados. Os ultraprocessados. Que não são comida, né? São produtos alimentícios, que vem no pacotinho e tem, vai lá, 5 ingredientes ou mais, que você vai ver lá... Vale por 10 anos. Exato. E tem validade de 10 anos. Exatamente. Isso é bem, bem prejudicial, assim. Tem essa relação intestino-pineal, né? Que começa, assim, a se estudar
né? Porque a melatonina principal, além da pineal, né? Ela é produzida também no intestino, né? Principalmente, assim, fora do E vale sistema nervoso. suplementar? Eu já ouvi a gente falar que... Nunca pesquisei a respeito, mas já vi gente falar que resolve e tem gente que fala que não, é um placebão que não faz muita diferença. Qual a sua opinião? A pergunta, né? A pergunta de 1 milhão essa, 1 milhão, né? porque tem discordância, né? Então, vamos lá. A melhor melatonina que você pode ter é a sua. É a sua. A da tua pineal, gratuita. não tem melhor que essa. É gratuito. Ponto. Mas sim, existem situações que pode ter algum benefício. Por exemplo, pessoas que viajam para fuso horários acima de 4 horas, pessoas que estão sempre pegando avião. Então, pode ser interessante alguma suplementação de melatonina. E isso é muito individual, tá bem? Então, tem que ser analisado o cronotipo, tem que ser analisado o horário, a dose que você vai tomar. Então, não é algo que você vai se automedicar. Então, é importante isso. Porque vende sem prescrição, né? Então, todo mundo meio que pode tomar. Recente, né? Era uma coisa que não tinha antes. Isso. O pessoal trazia dos Estados Unidos, né? E dizem, inclusive, que a nossa aqui é pior. Não sei se existe Não também. sei. Aí eu não sei. Já ouviu falar isso? Que tipo assim, não, tem que comprar importada. Enfim, não sei se é a dose, mas tem essa história também em relação à melatonina. Tem a sintética, tem a derivada das plantas, também a fitomelatonina, que parece que é um pouco melhor do que a legal. melatonina sintética. Né? Mas tem algumas indicações, então, para pessoas que estão em jet lag, tá? Você pode usar. A gente viu também algumas evidências para pessoas com demência já, assim, Alzheimer, que tem uma situação que é a síndrome do pôr do sol, que a pessoa fica agitada depois no final do dia, uma agitação, uma agressividade. Então, pode ter um uso aí, a suplementação de melatonina. Para pessoas cegas, isso é interessante, que não tem essa percepção da luz. Verdade. Então, elas ficam em livre curso, que chama, né? Que é como se a pessoa estivesse numa caverna, sem acesso a essa luz, essas pistas ambientais. Então, aí a suplementação é interessante também. Ajuda como marcador. É um marcador. Então, Entendi. você tem uma questão aí já de bloqueio da luz, é interessante. Então, a regra principal é, tipo, em algumas situações e para algumas pessoas e com uma prescrição. Não é pra, tipo... Vou lá na farmácia, compro umas caixinhas lá de melatonina que agora eu vou dormir melhor, não vai funcionar. Provavelmente não, né? E também, assim, às vezes atrapalha também, além de não funcionar, pode atrapalhar. Às vezes, se você tomar logo antes de dormir, você pode ter um sono agitado também. Total, é muito louco. Porque tem que ser antes, né? Tem que esperar ela no geral, tem que ser um pouco antes de dormir, assim, mais do que 2 horas, mas isso é individual, como eu disse. Tá, mas muitas pessoas, às vezes, têm um sono agitado tomando melatonina antes de dormir. Já ouvi falar. Pode acontecer. Eu já tomei melatonina pra dormir, mas faz um tempo já. Já tomei melatonina, já tomei Ritalina pra estudar. Eu já testei algumas coisas ali. E aí, pra quem é agitado, é sempre um problema, né? Acho que uma coisa importante falar da suplementação também é que, assim, a melatonina, ela é liberada na pineal, lá no sangue e também no líquor, que é o líquido que fica em volta do cérebro, né? E o que vai regular mesmo o nosso ritmo é a melatonina que chega lá no núcleo supraquiasmático, assim, é o principal. Então, muito do que a gente ingere nem vai chegar lá. Tá? Então, tem um estudo que eu gosto muito, que ele traz um gráfico mostrando o pico de melatonina e a diferença desse pico no sangue, a concentração no sangue e a concentração no líquor. E lá no líquor é muito maior a diferença, assim, né? Então, provavelmente é esse pico que tá ali regulando e que é produzido na pineal. Então, nada que você vai tomar vai chegar lá, né? Pela barreira, provavelmente. E cai na regra geral. É tipo vitamina D. Você pode suplementar, mas é muito melhor que você fique no sol, né? Exato. Tem uns estudos interessantes hoje fazendo correlação da melatonina com a vitamina D. Pelas duas serem hormônios, né? E uma ser deficiência de luz do dia e uma ser deficiência de luz da noite. De ausência de luz. De escuro, desculpa, né? Então, a falta de vitamina D tem uma correlação. Tem louco. E muita gente tem deficiência em vitamina D, né? Hoje em dia, muita gente tem. Muita gente tem. E ambas têm uma ação na imunidade, né? Bem importante. A melatonina, ela não tá só regulando o ritmo, ela é um antioxidante, o mais potente, praticamente. Então, aí que tá a nossa proteção anti-câncer, por exemplo, e anti-envelhecimento da melatonina, né? Louco. E a vitamina D também tem essas ações de aumentar a imunidade. Então, as duas são parecidas. A luz natural? Tipo, você toma sol? Tomo sol. Tento, né? Tá. Mas, tipo, sem protetor? Assim, é importante, sim, alguns minutos sem protetor, depois com protetor, né? Mas pra conversão... Pro rosto, principalmente, é problemático, né? A questão assim,
Pra envelhecimento e Sim, tal. os dermatos mancha. gostam, né, também de recomendar e faz sentido, Faz né? todo Imagino. sentido, é. Mas pra Mas tem você... que ficar exposto um pouco a essa luz, né? Tem que. A galera não... Por isso que eu tô falando, eu sou o maníaco da luz natural. Então, tipo, eu sempre... Meus escritórios, minha casa, é sempre janela aberta e tal. E embora eu seja bem branco, né? Não sou bronzeado, mas eu fico exposto à luz natural. E o impacto, porque eu já tive problema pra dormir, não tenho mais. Então, acho que muito em função dessas coisas que eu fui ajustando, tento fazer a refeição mais cedo e tal, evito tela. Agora a gente está no projeto, né, na Escola de Hábitos, que a gente tem esse projeto e aí lá todo mês tem um desafio. O desafio desse mês, o próximo, então vou até antecipar, se tiver aluno meu lá que eu chamo eles de mestres dos hábitos, que é da Escola de Hábitos, o próximo eu vou antecipar vai ser de luz natural. Boa. Exposição à luz natural, pelo menos 15 minutos de exposição natural. Desse mês agora, que a gente está ainda, a gente fez um de jejum de celular. Jejum de telas, mas mais focado no celular. Então, tem que ficar no mínimo 10 horas e o esperado é 12. Então, o mínimo é 10. Então, vamos supor, se você pegou o celular às 8 horas da noite, você só pode pegar no outro dia, 6 da manhã, vamos supor. Ou, a última vez que eu peguei foi às 10 da noite, depois você vai pegar às 6 da manhã, enfim, não sei se eu fiz a conta certa, mas o ideal é que você fique 12 horas, o ideal é você parar 9 da manhã, 9 da noite e pegar só 9 da manhã do dia seguinte. E eu senti uma diferença brutal na minha ansiedade, no estresse, porque você já acorda com estímulo respondendo e acelera. Então o período da manhã, nossa, é muito louco a diferença que faz quando você tira estímulos externos, né? E aí pra dormir à noite, porque aí eu paro 9 horas de usar o celular. 9 horas eu não pego mais. E eu vou dormir 10h30. Essa 1h30, sem celular, você é mais produtivo, sem celular, sem tela. Você vai ler, você vai fazer alguma outra coisa, você vai fazer anotação. Então, é bem melhor, assim, em termos de produtividade. Você dorme melhor e acorda menos agitado. No meu caso, que sou bem agitado, faz uma diferença muito grande. E você percebeu alguma diferença em conteúdo, sonho, alguma coisa assim? Ou não chegou a perceber? Do conteúdo dos meus sonhos? Ou de lembrar mais do sonho, talvez. Eu tenho lembrado bastante dos sonhos. Bastante, real. Você falou agora, esses dias eu até comentei que eu tinha sonhado algo que eu falei, nossa, olha que louco, eu sonhei com um tenista. Que eu era tipo o instrutor dele, enfim. Que é o Carlos Alcaraz, eu adoro tênis. E o moleque é muito bom, eu fui falar com os pais dele. Aí no meu sonho eu falei com os pais dele. Mó viagem. Mas realmente tenho lembrado mais sonho. E eu nunca fui de lembrar muito de sonho, não. Então, isso pode estar relacionado, né? Porque também tem essa relação da melatonina, sono REM, que é onde a gente lembra dos sonhos, Sim. né? Então, a gente tem hoje uma epidemia, não sei se posso falar assim, de privação e encurtamento desse sono, né? E também muito a ver com a exposição de telas à noite. Nossa, faz uma diferença brutal. Quem tá assistindo aqui e tem a oportunidade, faça. É muito louco, é sério. É tipo, você não vai precisar de um mês pra você perceber a diferença. Em 2 dias, você já vai acordar e falar, velho, tá diferente. Eu convido também todo mundo a fazer, pelo menos uma semana que seja, pra você sentir, assim, os efeitos no corpo. Coloca um horário pra acordar, um horário pra dormir, mais ou menos regulado. Antes desse horário de dormir, 1h30, 2 horas, corta as telas, tenta deixar as luzes mais baixas. Você vai ver a diferença na produtividade no outro dia, como é que vai ficar a tua noite de sono, você vai voltar a lembrar dos sonhos. Acho que é algo que todo mundo pode se experimentar, assim. Acho que vale muito a pena. Contraindicação e... Nenhuma contraindicação. Tipo, no máximo, você não vai se adaptar, mas eu acho que é muito provável que você comece a se sentir melhor. Muito, e o apetite vai regulando. Pra quem tem algum transtorno mental, assim, que hoje é muito frequente, né? Ansiedade, depressão, assim, transtornos do humor. Total. Muda bastante, assim, né? Se você não tá cuidando do teu sono, você vai ficar mais ansioso, vai ter mais chance de depressão, às vezes até suicídio também, a gente tem evidência disso. Pessoas que têm transtorno bipolar, né? Chance de ciclar ali numa mania. Então, a privação de sono é muito fator de risco para isso, assim. Então, mesmo que você não tenha algum distúrbio, assim, mais importante, você já vai notar uma melhora na tua performance, assim, de respeitar isso. E para quem estuda, você teve aquela maratona de estudar para faculdade, de medicina, doideira? E como que era para você? Que cuidados você tomava, se é que você tomava algum cuidado naquela época? Naquela época eu não sabia das coisas, né? Tipo, vai. Novinha, 16 anos. Acho que, assim... Devo muito à minha família, né? Ter cuidado bastante de mim, assim. Minha mãe, meu pai, meu irmão, todo mundo muito próximo.
cuidando das minhas coisas básicas, né? Tendo comida direitinho, não ter que me preocupar com isso, né? Eu acho que isso é importante. Mas eu acho que era de estudar mesmo, e de dia, geralmente, assim, né? Muito de dia. Estudava o dia inteiro, assim, né? Mas era uma rotina de sentar e estudar, basicamente. E dormir, eu já cuidava do sono. Mas eu fazia isso, viu? Uma vez na semana, pelo menos. Às vezes eu ficava até mais tarde ali, fazendo questões. É normal. Eu acho que faz, então, né? eu também lembro de algumas vezes que eu passei um pouquinho do horário que normalmente eu dormia. Mas, por exemplo, atividade física, eu já tirei uma época. Uhum. Tipo, com o intuito de aumentar as horas de estudo, vou tirar a atividade física. Só que a minha performance baixava muito. Claro. Porque para quem é hiperativo, é necessário a atividade física. É necessário. Tipo, se não fizer, eu fico o dia todo ruim. E aí, eu tirava a atividade física e eu começava a me sentir mais angustiado, minha autoestima baixava, porque, enfim, eu era mais magrinho, então eu ficava mais magrinho, porque estava só estudando. Então, já fica com aquela cor de pele sem vida, sabe? Que a pessoa só fica, não sai na rua. Uhum. E aí, eu via que baixava a performance. Então, assim, claro, não é que vai dar pra ser sempre muito equilibrado, mas se conseguir colocar algumas coisas, vai ajudar muito, né? Vai ajudar. Exercício ajuda muito, né? Pra performance mental, assim, Nossa, né? muito. E também, como você falou, pra controlar sintomas de agitação, de ansiedade, é tratamento, né? Padrão ouro, na verdade, pra ansiedade moderada, assim, leve, né? Você tem que fazer exercício, tem que direcionar essa tua energia, gastar, senão você vai acelerar o pensamento também, né? Então, quem já tem esse pensamento acelerado tem que gastar bastante energia, tem que transferir essa energia pro corpinho, assim, né? Gastar. Eu tô fazendo agora, comecei recentemente yoga, porque tem me ajudado bastante nessa parte da agitação. Trabalha muito a respiração e tal. É maravilhoso. E, nossa, é sensacional, assim. Quem puder fazer uma aula desse negócio aí, é bizarro o quão bem você sai de uma aula de yoga. É bem completo, né? Um exercício É bem completo, mental. Eu faço musculação, esporte não falta, né? Mas mesmo assim, eu tento buscar alguns nessa pegada de mais para que puxe mais pro lado do relaxamento e tal. E tem ajudado bastante. E em relação à alimentação, a gente falou sobre sono, atividade física que você estava falando agora. O que normalmente você recomenda? Você tem um paciente lá que, enfim, você regulou já a questão do sono dele e aí quer incluir atividade física. O que é um protocolo ou alguma coisa que você orienta pra galera que funciona quase sempre? Enfim, quase sempre, porque nem todo mundo é igual. Eu acho que a atividade física também é pra todo mundo, no geral, assim, né? De protocolos, né? Enfim, tem um tempo mínimo recomendado por semana, que é 150 minutos, né? O mínimo, né? O ideal é ali 300, mas acho que eu recomendo isso pra todo mundo. Eu tenho pacientes que não necessariamente estão doentes, às vezes só querem melhorar a saúde, eu acho que isso é importante, assim. A gente tá mudando, eu vejo, assim, né? Você não precisa estar doente pra procurar um médico. Você pode procurar um médico pra melhorar a sua saúde, assim. Eu gosto muito de trabalhar com essa visão. Mas pra quem já desenvolveu alguma doença metabólica ali, obesidade, dislipidemia, diabetes, pressão alta, ou as questões mentais, né? O exercício é tratamento, é protocolo. Tem muitos pacientes que me buscam pela questão da cannabis medicinal também, né? Eu sempre falo que não adianta nenhum remédio milagroso, nada, se você não tiver com os pilares básicos. Né? Então, a atividade física é tratamento. Mesmo que você não esteja doente, você quer melhorar a sua saúde, sua performance, tem que colocar movimento. A gente não foi feito para ficar parado, né? Nesse estilo de vida que a gente tem hoje super sedentário. A gente foi feito para, enfim, mexer. A gente tem o corpo todo articulado, a gente tem muito músculo e, enfim, eles são produtores de hormônios de bem-estar, né? Então, se você quer a melhor qualidade de vida, tem que botar atividade física, tem que mexer. Então, eu recomendo aquilo que a pessoa gosta de fazer. Né? Começa por aí, né? Exato. Então, é muito individual, pode ser qualquer coisa que a pessoa goste. Eu passei com um cachorro, tá valendo, tipo, já começou, né? Com certeza. Passear com o cachorro já é uma aula de dança, então, às vezes eu tenho muitas alunas e tal. Não gosto de academia, mas você gosta, eu gosto de dança. Faz aula de dança, né? E tá valendo. Tá, com certeza. E é uma coisa também que às vezes já é 2 em 1, assim, que é um dos pilares da medicina do estilo de vida é o social, né? As relações. Então, eu fiquei curioso. Você falou disso, eu fiquei curioso. Você falou que quais são os 3 pilares? Sono, atividade física e social. Alimentação, sono e atividade física são 6 pilares na medicina do estilo de vida. Esses 3 mais do corpo físico, assim. Falo 6, pô.
que é alimentação, sono e atividade física, e os outros é manejo de estresse, né, manejo de substâncias tóxicas também, e relacionamentos. Como você se falou relaciona. quase de todos, né? Os alimentos orgânicos e tal, tem essa questão uma parte também. E essa parte social, porque nós somos seres sociais. Somos. E, enfim, pessoas mais reclusas são mais tristes, né? E agora a gente está num momento de teletrabalho, home office, as pessoas mais em casa, veio da pandemia e meio que virou agora meio que um estilo. E o que você tem que falar sobre isso, que pode ajudar a galera? Olha, eu acho que o isolamento, né, a gente viu isso, ficou bem marcado na pandemia, como o isolamento social agrava todas as condições no geral. Mas antes da pandemia a gente já tinha dados que o isolamento social ele é fator de risco para a morte, né? Até tanto quanto você fumar ou estar acima do peso, por exemplo, ou até mais que isso, você não se conectar. Né? E a gente vê as pessoas idosas também tem uma tendência a passar menos tempo conversando, se conectando com outras pessoas, e o quanto isso aumenta a chance de demência também, né? De depressão. Então, é muito importante. Basicamente, você precisa se conectar com outros seres, assim. E isso também regula o ritmo circadiano. Tem a teoria ali dos Zeitgebers, né? Que eu comentei, que tem a teoria desses Zeitgebers sociais. Que você, além da luz, da alimentação, se relacionar com pessoas, conversar com pessoas, isso também pode te ajudar a se localizar no ritmo, né? Mas aí vale, por exemplo, hoje as pessoas são cada vez mais... É aquela falsa sensação de presença. Eu digo assim, porque a pessoa tá conversando com alguém no WhatsApp. Pô, eu sempre converso com meu amigo e tal, mas só pelo WhatsApp. Vai ver pessoalmente, nem conversa. E a gente tem muito, assim, família, amigos e tal. É importante a pessoa, às vezes, buscar algum tipo de atividade, tipo, sei lá, atividades em grupo, alguma coisa beneficente, alguma coisa que ele ajude alguém e tal. Isso também tá nessa fator social. Tô pensando em coisa prática, porque no fim, assim, a gente fala, tem que conversar com outros seres. A pessoa, às vezes, mora sozinha, tá sempre na internet e tal, a família mora longe... tem trânsito, sei lá, no dia a dia às vezes não consegue operacionalizar isso. Aí a gente pode juntar a questão da atividade física, alguma coisa que a pessoa... E conecta com outras. Alguma atividade em grupo, que daí você já junta as duas coisas. Enfim, às vezes no trabalho também. Acho que é válida a conexão virtual, também é válida. Mas acho que nada supera a conexão de olho no olho, assim, né? E inclusive de liberação de hormônios que a gente tem com isso, né? De pele, de olhar, né? Então, enfim, acho que isso é bem importante. É muito louco. O podcast eu já cogitei, né? De fazer o podcast, gravar às vezes algumas transmissões com os professores distantes, mas perde completamente a interação e essa troca e tal. Enfim, e aí eu abortei a ideia, porque nem que eu tenha que vir para São Paulo para gravar, né? Porque sou do interior, enfim, acaba sendo bem melhor, né? Essa questão das relações. E a gente tá cada vez mais frio, né? A gente vai ficando cada vez menos. Tem um estudo de Harvard bem famoso, né? Que fala sobre... Que acompanhou a galera durante 80 anos e chegou à conclusão que o principal fator de felicidade... Ter bons relacionamentos. É ter bons relacionamentos. Exatamente. Então, é muito louco se você... E até o contrário, o quão danoso né? Relacionamentos tóxicos, né? Exatamente. Aí entra até, mistura os pilares aí de tóxicos e relações, Total. né? Porque relações também adoecem, né? As relações também são o meio que a gente tá, né? E o meio nos adoece muito. Então, é importante você estar atento, como é que você se sente, como é que você fica, né? Fazer um balanço ali depois da relação, avaliar da com conversa, pessoas, né? Que tem gente que puxa pra baixo, vai. Não, isso é real. E tem pessoas que te elevam também, né? Então, é interessante você buscar estar nesse ambiente com pessoas que te escolher, aumentam a potência, né? Eu falo que tem gente que a gente tem que conviver. Sei lá, familiar. Enfim, é o que não tem o que fazer. Ou dá pra diminuir, mas enfim, não tem como zerar. Mas as pessoas que você escolhe por opção pra estar junto, aquela pessoa que você escolhe pra almoçar junto todos os dias, aquela pessoa que você manda mensagem pra sair no final de semana, essa é uma opção sua, né? Que você tome opções, que você faça escolhas melhores, né? Total, porque a gente acaba sendo influenciado pelo meio muito mais do que a gente entende, assim, né? Muitas das nossas escolhas, elas não são tão conscientes, são influenciadas pelo ambiente, pelos gatilhos do ambiente, né? Então, às vezes, você tá ali, você tá, enfim, fazendo alguma coisa que você nem queria estar fazendo, mas tem uma pressão social pra você estar fazendo. Nossa, isso é muito forte.
Então tem que estar bem atento. Que tipo de vida que você quer ter e escolher pessoas que têm esse tipo de vida também, né? Seja a regra pra eles, né? Uhum, É aquele que o hábito que você quer criar, aquelas pessoas que já têm, você conviver é muito mais fácil. O uhum, contrário é muito difícil. Às vezes tem amigo que... Tem um amigo que ele não bebia, definitivamente, e não bebeu até quase 30 anos. Então, tipo assim, ele passou a fase de balada e tal, acho que depois dos 30. Só que todos os amigos dele próximos bebiam muito. É uma turminha que bebia muito. Uhum. E ele sempre ali, sem beber. Não, eu não preciso beber pra divertir e tal. E a galera... Mas chegou uma hora que o meio é mais forte. Hoje ele bebe bastante. Uhum. Tá? Não vou falar o nome dele, viu, Zé? É o Zé Eduardo. Mas a turminha dele toda bebe. Sim. E aí não tinha como. Eu até brincava, eu falava, cara, vai ser um fator muito difícil o Zé não beber, porque não tem como. Os caras bebem muito, os amigos mais próximos dele. Inclusive foi no aniversário há 2 semanas atrás da esposa dele. Mas é muito forte o meio. Você não consegue remar contra. Por mais disciplinado que você ache que você seja, uma hora a pessoa vai te testar e falar, não, experimenta aqui, faz não sei o quê. Pô, mas de novo, não, hoje você pode. Quando eu estudava, todo mundo ficava assim, pô, não pode faltar um dia do estudo? De alguns amigos. E eu falava, é isso, não posso faltar nenhum dia. É assim que funciona. Você tocou num ponto interessante, que é essa questão também, até do cérebro, né, de um funcionamento. A gente quer pertencer, a gente quer fazer parte do grupo. É um mecanismo, assim, irracional nosso, né? Então, você tá num grupo que você é o único que não bebe, você vai acabar se sentindo não pertencente. Não pertencente. Então, você vai querer também, mesmo indo contra algo seu, fazer parte do grupo, né? Ser aceito, ser querido, isso é até porque do Homo sapiens era em grupo, né? Então, meio que você tinha que estar em grupo pra sobreviver. Então, a gente tem esse lado muito... Dos nossos. E a gente tem uma dependência de validação, né? Acho que esse que é o problema, né? Isso também tem uma questão... Quanto mais maduro você tá, no ponto de vista cerebral também, menos você depende dessa validação externa. Então, isso é uma coisa bem comum nos adolescentes. Nossa, adolescente é muito frágil, né? Até por uma questão cerebral mesmo, formação, né? Do neocórtex. Exatamente. Do córtex pré-frontal, né? Perfeito. Você tem essa região mais imatura, então você é mais suscetível ao meio, assim, a querer pertencer, né? Então, essa validação. Ali saem as piores decisões, né? Nessa época, homem, né, principalmente. Eu falo principalmente porque, assim, acidente, muito mais homens têm acidente de trânsito, envolvimento com substâncias, né, drogas e tal, tudo nessa fase, mas é muito de validação. Eu tinha um amigo, e olha que louco, eu não fumo, né, eu nem consegui aprender a tragar, de tão incompetente que eu sou. Que bom. Não, depois eu descobri que era bom, mas naquela época eu ficava puto, né, não conseguia tragar. Porque naquele meio não era legal isso, né, também. Porque todo mundo fumava e tragava. Exato. E eu falava, não consigo. Tossia, engasgava. E aí eu pegava o cigarro, e aí, imagina um moleque de 16 anos, e aí os amigos, tinha um amiguinho especial, que ele falava, cara, você fica muito estiloso fumando. Olha o impacto, Você fica muito estiloso fumando. E eu falava, tudo que você quer é uma validação com 16 anos, 17 anos. E eu segurava o cigarro, falava, e tal. Só que eu sou tão incompetente que eu não consegui, então não consegui aprender, então acabou que não... Mas poderia ter me tornado um fumante. Poderia. Porque essa validação era importante pra mim, naquele momento. Então, olha o impacto do meio. O cara te elogia, poxa, você faz... Caramba, sei lá, o cara é brigão. Pô, não tem ninguém que você é o mais. Aí o cara acha, ele... Estimula o comportamento. Né? Reforça o comportamento. A força ali acaba sendo, né, positiva. Então, enfim, tem que estar atento a isso, né? Eu acho que é um ponto importante, assim, tentar entender o que é importante pra ti, se juntar, né, os teus com pessoas que também tenham valores parecidos, assim, né? Mas eu gostei do que você falou. Quanto mais maduro você é, menos você depende de validação. É quase que a gente fala que é a licença poética do idoso, já viu? Que idoso pode falar umas merda. Exato, é isso mesmo. Ele já tá com o foda-se bem alto, assim. E aí, tipo, ela fuma, ela velhinha fuma, tem 80 anos. Eu falei, tem que parar. Eu falei, não vou parar, foda-se, para. Tipo assim, ela já não tá mais querendo agradar ninguém. O exemplo de cigarro é um exemplo ruim, mas... porque não quer que a velhinha fume até os 80 anos, mas... E, aliás, vira desculpa, né? Alguém fala, fulano viveu 90 anos fumando. Então, fumar é o fator que fez ela viver. Mas o fato é que a gente, conforme vai amadurecendo, a gente vai ficando mais consciente das nossas escolhas sem depender dessa validação, né?
Isso aí. E esse é um ponto que a busca por essa maturidade, né, e por esse autodesenvolvimento faz com que você fale, não, beleza, isso aqui não é pra mim. E você não se sinta culpado, porque, pô, tá todo mundo fazendo. Eu frequento vários meios, assim, porque eu jogo futebol e tal, que a galera faz muita coisa que eu não faço. Mas, assim, é bem esporádico o meu contato. Então, quando eu não tô lá o tempo todo. Vamos supor, todo dia os caras ficam até mais tarde depois do futebol lá bebendo. Eu não fico nenhum dia. Mas eu tô lá no futebol, depois eu vou embora e tal. Mas porque hoje eu tenho muito mais, né, mais maturidade e sei o que é certo e o que é errado. Mas quando era mais novo, era mais complicado. Então você que tá me ouvindo, que é mais novo, tá numa turminha ruim, pula, porque vai dar errado. Eu reprovei na escola por causa de uma turminha ruim. Exatamente. Então, acho que é importante... Era o mesmo do cigarro, ó. Era o mesmo amigo do cigarro. Aí, ó, tá vendo? Não é jeito de dar certo. Então, é importante saber que isso é uma fase normal, leva um tempo até a gente ter essa maturidade, né? Então, os adolescentes são mais impulsivos, né? Então, tem mais tendência a desenvolver vícios justamente por isso, assim, né? Então, saiba disso. Né? Pra quem tem filho, aí eu já tô virando a outra chave, né? Que eu tenho filho de 8 anos, minha filha. E é uma preocupação com quem ela anda. E total, os pais têm que saber. Sim. É um negócio muito... Parece coisa de pai antigo, dos anos 90, né? Tipo... Você não é todo mundo, sabe? Mas sim. Todo mundo vai, mas você não é todo mundo. Mas funciona. É o básico, né? Aquilo também. Que os amigos ali e tal, tem que monitorar essa parada aí. Quem tem filho aí, eu sou bem criterioso com essa questão com a minha filha. Quando eu vejo que tem alguma coisa que tá destoando, a gente, sem ela perceber, a gente começa a isolar daquela companhia. Através de, vamos supor, não ir naquele lugar, não chamar aqueles pais que tem o filho que é mais complicado para conviver, porque, enfim, puxa para baixo. E é bizarro. Exato. Uma criança, a minha filha, beleza, tá lá, tem os padrão dela de fazer as pequenas artes. Quando ela encontra com outra criança que tem puxa ela lá pro vale, assim, ela piora. Potencializa a piora dela, né? Potencializa o erro. E por outras crianças vai. Então o meio é muito forte em crianças e adolescentes, né? Muito forte pra todo mundo, assim. Acho pra todo mundo, mas especialmente pra eles é bizarro, né? Porque eles não têm a noção do que é certo e do que é errado. Exato, e tende a imitar bastante, né? Essa coisa do espelho é bem mais forte também. Então, acho que a gente, como vocês, né, como pais, tem esse cuidado com as crianças e a gente, depois de adultinho, tem que fazer esse papel pra gente também, né? Tem que monitorar com quem... Adultinho é ótimo. Depois que virar adultinho, você tem que prestar atenção, quem que você tá andando, o que você tá fazendo da sua vida, né? Tem que tomar, assim, né? O controle é seu, né? O controle é seu, você tem que se responsabilizar, né? Acho que faz parte. Total. Pra gente encerrar, antes de encerrar, na verdade eu queria fazer uma pergunta. Eu sei que você tem um trabalho muito forte e eu sigo alguns neurocientistas, eu vejo que é uma vertente com a questão da cannabis, né? Que é um trabalho que você faz, eu li aqui no começo. E qual que é a discussão? Porque assim, real, sou leigo, tá? E sou leigo e não assisto TV, não leio jornal, eu tenho um negócio de dieta de pouca informação, eu tento saber o mínimo possível, só o que... Enfim. Então não entendo exatamente o que está rolando, mas qual que é a discussão em relação à cannabis? Por que a medicina e os neurocientistas, a galera aí dos médicos estão puxando para um lado e parece que a legislação vai para outro? Qual a treta? Nossa, eita, acho que tem que ter um episódio para falar disso. Vamos fazer, ela coincidentemente vai para Franca, né? Vou para Franca justamente. Vamos gravar um lá depois, só sobre isso. Vamos falar só sobre isso, tá? Eu aguardo o convite. Já tá convidada. Mas enfim, a treta é gigante, assim, né? Mas vai muito além da questão medicinal, a treta, né? A medicinal não tem treta. Não tem nenhuma discussão que a maconha, né, tem uso medicinal. Isso aí é milenar. Total, Mas não tem discussão nenhuma. Não há discussão, É uma planta que tem uso, entre vários usos, o uso medicinal também. E a gente produz canabidiol, não é? Produz cannabis, a gente produz canabinoides. Canabinoide, Tá? A gente usa endocannabinoides. A gente produz 2 que a gente conhece bem, que é a anandamida e o 2-AG, né? Que é a sigla. E, então, todo mundo produz isso, né? E hoje tem uma teoria da produção reduzida desses endocannabinoides, até pelo estilo de vida, pelo estresse. A gente sabe que eles também têm uma flutuação de acordo com a hora do dia, uma circadiana, né? Então, estão se estudando isso também. Mas, enfim, a gente responde aos canabinoides porque a gente tem receptores para eles.
E porque a gente produz, não só porque a gente está esperando da planta ali, né? E eles têm uma função de regulação homeostática. Então, atua praticamente no corpo inteiro, assim, buscando o equilíbrio. Então, vai ter ação no sono, no apetite, no humor, enfim, na recuperação, na imunidade. Tem uma ação inúmero. Tá. Então, assim, discussão não tem que isso é medicinal. Agora, a questão é da regulamentação que a gente está aí pedalando, né? Desde 2015 que a gente tem o uso medicinal legalizado, né? Que foi permitido aí importação de derivados de cannabis. Mas isso foi bem dificultoso, assim, no começo, por ser muito caro, né? E ser inacessível. Então, acabou que não foi legalizado para geral, só para quem realmente tinha condições. Mas tem um preço que acaba colocando só uma parcela da população bem específica, né? Que vai ter condições que vai ter acesso. E aí tem toda a questão social, toda a questão racial envolvida na proibição, né? Porque a cannabis, a maconha, ela esteve na farmacopeia dos livros medicinais por muitos anos. Ela só foi retirada recentemente. A proibição, ela é muito recente na história da humanidade, se a gente for olhar na linha do tempo. Ela sempre esteve lá, os médicos antigos sabiam, a gente tinha na farmácia extratos, cigarros até mesmo, né? Chama de cigarros índios, para asma, por exemplo. Enfim, você comprava na farmácia aí no começo do século passado. Mas teve uma campanha proibicionista que veio principalmente dos Estados Unidos e a gente, né, copiou aqui também, por questões que eram raciais, culturais e econômicas, né? Não era interessante a maconha ali naquele contexto. E aí acabou reverberando também, então proibiram o medicinal. Mas tem uma questão principalmente por estar associada à cultura não branca, assim, né? Uma planta que é de cultura africana, de cultura asiática, oriental. Então, tem a questão do proibicionismo importante sobre isso. A treta principal, assim, né? Não é medicinal o problema. Aí, enfim, a gente ontem, inclusive, né? Teve a votação do ministro, né? Que tá tendo essa revisão aí da lei de drogas para diferenciar o uso, no caso, o que é tráfico e o que é uso pessoal, né? Porque a nossa lei atual ela não deixa claro o quanto que você está carregando de maconha que você é traficante e o quanto não tem. E aí a gente Qualquer quantidade pode ser enquadrado como traficante, por exemplo. Exato. E aí é pesadíssimo, a cadeia é muito pesado, né? Exato. A pena é muito alta. E desde essa lei, que é de 2006 para cá, a gente viu que o encarceramento de pessoas pretas, pessoas periféricas, né, aumentou muito, assim. Então, se você, dependendo... É racial, não é... Exatamente. Dependendo de onde você mora, da cor da sua pele, a chance de ser enquadrado como traficante muda, né? Enfim, então, essa é a principal questão que a gente tem que esclarecer, né, dessa descriminalização da maconha. Tem que ficar muito claro isso. E enfim, você não tem que ser preso, né, por estar carregando maconha, né? Enfim. Entendi. Mas e essa questão? Porque, tipo assim, tô fazendo a pergunta do leigo mesmo. A pessoa que sempre tem uma história, a maconha é a porta de entrada para outras drogas. Até onde isso é verdade, até onde isso é mentira, enfim. Isso é mentira. É mentira. Não tem nenhuma verdade. Talvez a questão do proibicionismo, novamente, de você ter que acessar... Essa história para vincular uma coisa que não tá vinculada com outra, tipo isso. Na verdade, a porta de entrada é o álcool. Total, primeiro O álcool acaba sendo a porta de entrada. E aí você vai, enfim, diminui aí sua atividade do córtex pré-frontal. Você vai fazer escolhas ruins, você vai ter a chance de usar outras coisas também. Total. Mas até o contrário, a gente tem visto, né, do uso da maconha como porta de saída, como redução de danos, na verdade. Eu tenho visto também alguns estudos e também os alucinógenos, né, que também estão entrando numa vertente de tirar a pessoa do vício, né, de alguns vícios. Eu perdi um primo recentemente com droga. Poxa. E ele passou boa parte da vida e ele usava cocaína. E ele nunca fumou maconha. Ele pulou do álcool pra droga. Inclusive, quando ele foi pra uma clínica de reabilitação e tal, ele ficou um tempo sem usar. E ele falou, e aí a regra era, não pode beber álcool. Porque quando bebe álcool e tal. E eu falei pra ele, cara, enquanto você não beber álcool, sua chance de se manter firme vai ser bem maior. Passado, sei lá, 1-2 meses, eu encontrei numa festa, ele tava bebendo álcool. Eu falei, cara... E aí eu já sabia que daqui a um pouco ele ia ter uma recaída e tal, porque, enfim... O álcool é o que você falou, né? Ele desliga ali
seu senso crítico, enfim, você fica bem mais... E aí, infelizmente, foi. Depois ele acabou falecendo de acidente, mas ali já em decorrência do uso da droga. Mas ele realmente não usou a maconha, né? Não tinha essa associação. E então a discussão é mais racial do que essa. É uma discussão que ultrapassa, extrapola a questão medicinal, é uma questão social, assim, que a gente tem que discutir. Eu vejo muito médico defendendo, por isso que eu imagino. Com certeza, e tem médicos que Classe também são médica. proibicionistas, tem médicos que acham que não, que isso é droga, e até no processo de proibição da maconha, teve um papel importante dos médicos, assim, né, e dos advogados na época, que traziam estudos mostrando como a maconha era perigosa, né, como ela aumentava a chance de ter comportamentos violentos e ficar doido, ter surtos, enfim. E, na verdade, teve um racismo científico, assim, né, por parte disso, mostrando que era... assim, na verdade, querendo... de alguma maneira também estigmatizar uma população, né? E, enfim, eu acho que a gente como médico tem que estudar, se você vai prescrever, você tem que saber a história, né? Acho que é muito importante você estudar a história do porquê que foi proibido, né? E entender um pouco mais a fundo, assim, né? Acho que o contexto. Tem algumas doenças que é necessário, né? Sim, tem tudo, mais uma vez, Se não me engano. pra muita coisa, né? Muita coisa. Tem muito tipo de maconha, assim. Maconha é um universo, né? Você pode ter umas com mais CBD, outras com mais THC, mais índica, sativa. Então, é uma variedade. Você pode ter dependendo de qual objetivo você quer. Né? Vocês querem descriminalizar, mas, por exemplo, descriminalizando aumentaria o consumo. Vamos supor, não sei nem se está associado, mas vamos imaginar que aumentaria o consumo. Isso não traz nenhuma consequência negativa. Não é uma associação direta, eu sei. Descriminalizar é aumentar o consumo, porque, enfim, tem um monte de droga lista e o consumo é alto, e aí passa a ser lista e o consumo continua alto. Enfim, não sei se tem essa associação, mas tem esse risco. Primeiro que a discussão é para descriminalizar, que é diferente de legalizar, né? Descriminalizar é não ser crime. Total. Legalizar é você, enfim, impor regras, impostos para você em alguns trabalhar lugares com do isso. Mundo tem isso. Muitos lugares, né? Muitos lugares do mundo. Muitos lugares. Tem isso. Mas não, na verdade é o contrário. A partir do momento, inclusive nesses estudos desses lugares, Estados Unidos, Canadá, alguns estados dos Estados Unidos, que legalizaram, né? Que tornaram o acesso legal, assim como você comprar um cigarro, você tem que pôr regras, e, enfim. Então. Diminui, inclusive, os problemas relacionados, né, ao consumo. Que louco. Até porque você vai oferecer um produto com mais qualidade. Que passa por uma inspeção, né? Que tem um controle de qualidade, que no caso não tem, né? Que aí vai ficando cada vez mais... Nossa, a gente tá, enfim... Aí sim que eu vejo você... risco. Tem acesso a um monte de coisas. Às vezes o adolescente, sei lá, vai lá comprar maconha, vai ter acesso a um monte de outras drogas também ali, né? Então, no quesito de porta de entrada que eu entendo, é assim. Já entra com... Justamente, né? E os alucinógenos, né? Também acho que foi a mesma coisa, né? Aí nos anos 70, lá o Nixon colocou como droga também e pararam os estudos, né? Ou frearam. E agora também tem... Tá retornando. A bola da vez, assim, que eu ouço falar são os alucinógenos, LSD, né? Psilocibina, né? Dos cogumelos. MDMA também, até o próprio DMT da ayahuasca. Ayahuasca, total. Então, sim, a gente teve esse proibicionismo geral, né, nos anos 70, enfim, paralisação das pesquisas, e a gente atrasou bastante. Agora a gente está retomando. Sim. E tem um potencial muito interessante, muito interessante, para as questões mentais, assim, né, de tratamento. Total. Então, ele tem um potencial de aumentar a neuroplasticidade. E isso é rico, assim, que é deixar o cérebro mais maleável, né? Total. Então, para quem tem a gente vai envelhecendo, o cérebro vai ficando meio duro, né? Vai ficando menos plástico. Total. E, enfim, quando você quer mexer nisso, num contexto adequado, né? A gente tem visto as terapias assistidas, né? Você vai estar num contexto terapêutico, com doses certas. Segurança. A galera que tá, às vezes... O risco é fazer de uma maneira errada, né? E no ambiente errado. O Tim Ferriss, ele fala, você tem que fazer como se fosse fazer com um cara que vai operar a sua cabeça. É muito a favor, mas, faz isso com responsabilidade, né? Porque o risco é... E aí, acho que cai na questão da cannabis também, né? Fazer com responsabilidade, enfim. E se autoconhecer, porque, como eu disse mais uma vez, a gente não tem nenhuma substância que é ruim ou boa, tem a pessoa e o grupo de risco, né? Tem pessoas que vão ter sensibilidade, que não vai ser indicado alguns psicodélicos, né? Então,
É importante isso, até para maconha, rica em THC, para alguns grupos de risco não é interessante. É preferível CBD, né? Então, tem que E, por exemplo, a ayahuasca, ela tem um caráter, eu não diria religioso, a palavra não é religioso, mas ele tem uma tradição e tal, tem todo um ritual ali, não, pelo menos para as comunidades indígenas lá que consomem e tal. Aí o cara sai da balada e quer ir lá consumir a parada completamente... eu acho que isso é uma questão importante, assim, né? Todo o contexto. Acho que é um debate que está bem recente, assim, né? Que a gente tem que ter bastante cuidado também com a apropriação cultural, né? Com tudo, assim. Acho que é algo que precisa ser levado em conta, assim. Contexto, substância, tem que ser avaliado, assim. Nada é bom ou mal, né? Assim, puramente, Puramente, né? bom. Dependendo do contexto. Não bonzinho ou malzinho, né? Tem que, enfim, avaliar. Eu não sei se dá pra gente falar ainda rapidinho, né? Claro. Mas do DMT, né? Que a gente falou da ayahuasca. Voltando a pineal mais um pouquinho, né? Tem alguns estudos antigos já mostrando que a pineal também produz DMT. Além, né, de melatonina, o que a gente melhor conhece, né? Mas a gente tem toda a maquinaria ali... das células para a produção de DMT, até porque é muito parecido ali com a melatonina, né? Então, é uma substância que tem essa capacidade de mexer com a consciência, enteógena, que chama, né? De levar a estados alterados de consciência. Então, a gente pode produzir, outros animais também podem produzir. Então, assim como a maconha que a gente pode produzir, o próprio ayahuasca a gente pode produzir também, e parece que a pineal produz isso, assim, né? Entendi. Só que eu fico pensando, no nosso estilo de vida hoje, a gente mal produz melatonina, né? Total, quase tudo tá... Todos os hormônios têm tido uma redução, né? O que dirá? Eu digo, por exemplo, testosterona. Muita gente tem testosterona baixa, né? Pelo estilo de vida. Então, quase tudo tá diminuindo. Aí, querer que produza uma substância. Exato. Mas imagina, né? Sabendo que a gente pode... Como a gente tá vivendo, como eu falei, não é porque todo mundo tá vivendo assim que é o jeito certo, né? Acho que a gente tem que repensar. A gente tem uma glândula... que tem estruturas cristalinas ali dentro que a gente não sabe muito bem para que serve, né? Que tem capacidade de conexão com o campo magnético. Tem os cristais, né? Que eu falei na aula também, que a gente tem na pineal. Então, a gente tem uma estrutura no meio do nosso cérebro altamente irrigada, que recebe o fluxo sanguíneo maior no cérebro, muito bem localizada no meio do cérebro. Uma região super protegida, com acesso a todas as regiões... Tá bem no meio, assim, em contato com o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. Se você guardar algo precioso, você colocaria ali? Ali onde tá a pineal. Ela tá no lugar mais privilegiado, no centro geométrico mesmo. Com essa capacidade de produzir substâncias que a gente já sabe que regula todo o nosso ritmo e outras que a gente ainda, né, conhece pouco. Então, o quanto a gente pode operar no estado ótimo, né? Através do estilo de vida. Acho que a gente tem que pensar nisso, assim, né? Ter esses cuidados, no geral. Acho que o principal é isso, trazer para a discussão de que nem tudo que a gente está fazendo é o que era mais correto, né? E aí buscar algumas coisas que normalmente, pelo menos pelo tudo que eu pesquiso, está muito mais no natural, no que como era antigamente, né? Parece coisa de conversa. Como as avós falavam. Então assim, tudo que a gente trouxe de tecnologia mais prejudicou do que ajudou. O celular, esses dias eu estava fazendo uma análise, né? O celular, deixou muito mais dinâmica a vida, beleza. Por outro lado, você coloca muito mais coisa para fazer. Tipo assim, antigamente a pessoa, vou ao banco. Eu lembro disso, assim, quando eu era bem criança, minha mãe, minha avó, minha tia, o programa dela era ir ao banco resolver uma parada do banco. Hoje você resolve em 30 segundos. Essa parada do banco, às vezes você manda uma mensagem, aparece um chat, abre resolve, beleza. Só que nem por isso a gente colocou um monte de coisa junto, né? Então eu, pelo menos por ser hiperativo, a minha lista de tarefas para fazer, ela só cresce. Então, assim, a gente criou uma pressão social sobre o consumo, sobre tudo que você tem que ter de bens, essas coisas. Tudo isso vai colocando a gente numa situação... a gente tem aquela FOMO, né? Que é a sensação de que você está perdendo alguma coisa. Então, assim, parece que a gente está indo pro caminho errado, assim, né? Eu acho que a gente tem que olhar exatamente isso, assim, analisando para onde a gente está indo, né? E parece que é um caminho meio destrutivo se a gente seguir assim. A gente está acelerando demais, a gente não está no ritmo natural, a gente não está respeitando esse ritmo que a gente precisa ter. Então, acho que são as falsas necessidades que a gente vai colocando
e esquecendo do básico, né? Dormir, se relacionar, comer, pegar sol, né? Essas coisas básicas tem que ter. E é legal você trazer esse ponto, porque, não sei, a gente tá cada vez mais acelerado, se sentindo mais ansioso, mais culpado, pressionado. E o mais louco, às vezes você olha algum modelo de alguém que você segue na internet, que essa pessoa tem problemas seríssimos. E essa pessoa agora, ela é o espelho do que é sucesso. Tipo assim, ela é a caracterização do que é sucesso. Então você pega alguém lá que você vai seguir, e aí você vai ver esse cara, dorme 4 horas por noite, ele faz 1000 coisas, 1000 atividades no dia, e prega um estilo de vida extremamente acelerado e tal. Tô falando isso porque eu já segui esse padrão. Só que a pessoa tá fodida. A pessoa tá fodida. Você tá seguindo um cara que tá fodido, ele não tá bem. Ele parece bem nas redes sociais. Né? Ninguém sabe. É igual eu tô falando, eu tô com um filho, eu fiz um post recentemente, 30 dias. Aí todo mundo, nossa, que lindo. Ninguém sabe que tem treta lá em casa de noite, porque o filho é acordado. E o bicho pega, às vezes quer sair, eu quero sair. O mundo real, ele é um pouco diferente, mas você olha e fala, tinha que ser perfeito assim. E é o problema da modelagem, de olhar para algumas pessoas que você vê na internet, e hoje a influência é muito grande, né, dessas pessoas, e achar que aquilo ali é correto. Uma vez eu vi um cara, eu não vou falar quem era não, mas é uma história muito boa. Ele falava, e talvez o pessoal vai saber até quem é, que você tem que manter o seu carro limpo, para destravar uma questão de merecimento. O seu carro tem que estar muito organizado. E eu entendo o que ele está falando. Ninguém quer andar com o carro bagunçado e tal. Porém, tinha algumas coisas. Primeiro, esse cara não tem filho. Quem tem filho vai tentar criar esse padrão e falar, não, eu tenho que andar com o carro mega organizado. É treta o dia inteiro com criança. Porque criança abre negócio para comer, criança deixa chinelo, faz bagunça. Então, tipo assim, não é quase nem natural esse carro tá completamente limpo e organizado da maneira que esse cara pregava. Só que aí eu fui avaliar. Esse cara tava tentando engravidar a esposa, e eles tinham um problema, não conseguia, ele não tinha nenhum filho. Então o modelo que ele tava vendendo era o modelo dele, que se aplicava a ele. O carro dele deveria ser impecável, ele não tem criança. Enfim, e outras coisas. E aí você pega e fala, não, meu carro tem que ser impecável. Aí você briga com seus filhos, vira um inferno a sua família, que você tá criando um modelo de um cara que é diferente de você. Ele simplesmente tem uma vida diferente da sua. Então essa é uma reflexão também, de tomar cuidado para não modelar alguém que é diferente de você. Tem que respeitar as individualidades, assim, se conhecer, né, é importante. Sempre trago isso, assim, o que você quer. E também buscar seguir, entender isso que você disse, né? Na internet é tudo muito bonito, tudo muito perfeito, mas a gente não mostra, né? Os perrengues normalmente ali. Enfim, a vida, faz parte, ninguém tira o celular, como eles falam, né? Ninguém tira o celular na rodoviária. Você tira quando vai andar de avião, né? Tipo, você vai, eu aqui com ônibus. A pessoa quer postar o dia que deu tudo certo e tal, e fala, nossa, como ele, né? Parece que só viaja e tal. Às vezes nem é, mas é o dia que ela posta e aí parece que é. Eu tomo um cuidado muito grande. E aí já fica a recomendação, né? Jejum de celular, jejum de tela. Vai te ajudar nisso, porque você não vai estar tão exposto a isso. Se cobrando, né? Cara, e cria necessidade. Você vê a pessoa viajando, você fala, nossa, que vontade de viajar. Você vê a pessoa fora e fala, nossa, tô precisando viajar. Sim. E às vezes você tá criando um negócio, enfim, viajar é muito bom, mas a necessidade surgiu de um fato que você viu ali, não foi uma coisa... né? Uma motivação externa. Você olha lá um cara viajando e fala, pô, preciso viajar também. Precisa mesmo, né? Será que precisa? E outra, será que é isso? Eu levo muito sério essa parada de criar um estilo de vida que eu seja feliz todos os dias. Se der pra ser feliz só no dia que eu estiver viajando, tá errado a minha vida. Claro, é óbvio que você tem aqueles dias fora da curva, né? Mas eu sempre me preocupo com o dia médio. Que aquele dia médio meu seja bacana, que eu seja feliz nesse dia médio. Não só naquele dia que você tá numa paisagem, na viagem, no restaurante. Esse é muito legal. Mas e o dia médio, né? Entender que também o médio, o tédio, né? Também faz parte. Porque hoje a gente tá cada vez mais intolerante ao tédio, né? Nossa, isso é muito sério. Então, enfim, a gente quer prazer, recompensa super rápido ali. Então precisa saber que, nossa,
Olha como era antigamente, né? Pra você conseguir uma coisa, demorava tanto tempo. Né? Então, a gente precisa aprender a esperar, lembrar que não é tudo fast food, tudo rápido pra agora, né? Então... Isso é uma parada que pega muito. Eu sou muito acelerado. A gente entra no elevador e saca o celular. Tipo, você não consegue ficar 10 segundos do elevador sem pegar o celular. Você chegou numa fila, viu que vai demorar um segundinho, você saca o celular. Você não consegue simplesmente ficar ali. Olhar para as pessoas, cumprimentar, conversar com alguém. Você não consegue. Porque você não consegue lidar com o tédio. Seu cérebro está tão acelerado. Tá dependente ali, né? Tá dependente de alguma coisa. Eu preciso ver alguma coisa, fazer alguma coisa e tal. Uhum. E por isso que eu tenho buscado, e falei do yoga, que é a vertente que eu tô me puxando pro outro lado. Porque eu acho que é sobre isso. Eu não consigo rapidamente ajustar tudo, mas eu tenho que colocar algumas coisas que me puxam pro outro lado, né? Uhum. Se eu colocar mais coisa para acelerar esses dias, eu comecei a fazer terapia também agora. E a terapeuta falou, Matheus, aí eu sempre tô colocando mais alguma coisa na minha rotina. Ela falou assim, o que você vai tirar? Eu falei, não, como assim tirar? Ela falou, você cada vez coloca mais, mas o que você vai tirar pra... Eu falei, caramba, eu já ia entrar numa pira de fazer outras coisas, ia fazer curso de teatro, eu viajo, eu consigo acabar com a minha vida se deixar. Ainda bem que ela ainda me alertou, eu falei, nossa, eu vou cair no mesmo lugar. Começo a colocar coisa. E aí ela falou, não, joga pro outro lado, atividades que vão relaxar, diminuir a quantidade de tarefas, de coisas, né, que você tem que ser tudo. Fazer. Você tem que ser fitness, você tem que ser bom pai, você tem que ser... enfim, tem que ser culto, você tem que estar antenado com as notícias, você tem que assistir os filmes. É uma pressão muito grande. É uma pressão absurda. E a gente quebra, a gente entra em esgotamento, assim, né? Então, é importante fazer terapia também, é muito importante, né? Você faz terapia? Eu faço terapia. Eu comecei recentemente, mas tô achando bem legal. É muito bom, acho que todo mundo tem que fazer. TCC é massa. TCC é legal. Não fiz ainda, gosto bastante da teoria, assim, acho que... É meio puxado pra solução, né? E, tipo, mais prático, mais prático, que eu sou muito prático. Então, mas todas são legais, né? Com certeza, tem que fazer que funcione pra ti. Parar e conversar com alguém é legal. Também, mas não substitui, né? Não substitui, tô dizendo assim. Mas conversar com alguém que tá atento ali a você, ou com estado de presença mesmo, querendo te ouvir, já é um negócio muito valioso. E que vai te dar um olhar sobre ti mesmo, que às vezes a gente tá ali tão dentro da nossa cabeça e não percebe, né? Total. Então... Mais uma recomendação. O pessoal tá ferrado, né? Tem que fazer higiene do sono. Terapia. Tem que fazer terapia, yoga. Enfim. E também não é pra ficar ansioso com isso, né? Também não é do dia pra noite que a gente vai fazer. Também não é pra ficar ansioso se você não fizer nenhuma das 3 anteriores. Nossa. Complicado, né? É muita coisa. Devagarinho. Acho que uma coisa que você conseguir implementar já vai ter diferença, assim. E, enfim, saber disso a longo prazo, né? Não é pra ontem. Legal. Muito bom. Turma, estamos chegando ao final aqui do nosso podcast. Eu tenho certeza que vocês gostaram muito da Shadia. Eu gostei muito quando assisti a aula dela. Além de explicar muito bem, tem um conteúdo prático, né? Porque a gente, né, às vezes você vai estudar e professor de especialização, então, professor de faculdade, às vezes assim, eles são muito acadêmicos, né? E perde um pouquinho da praticidade. E aí eu gostei muito que ela trouxe coisas práticas, bem fundamentadas. Então, é uma nova corrente aqui no Brabocast. A gente vai começar a trazer pessoas com esse perfil, especialistas em várias áreas, para que vocês tenham um conhecimento que é pautado em ciência mesmo, que não seja só uma opinião ou um estilo de vida, ou como eu até falei, às vezes a gente modela alguma pessoa que tem algum problema, enfim. Então, muito bom te receber aqui, obrigado pelo papo aí. Já está convidada para quando for em Franca a gente gravar um lá, no Brabocast em Franca City, a capital do calçado, do basquete, e tá convidado e muito obrigado. Obrigada, Matheus, foi bem legal mesmo, né, agradeço bastante a oportunidade de falar um pouquinho mais, né, esse assunto que eu gosto muito, fico muito feliz. Obrigada pelos elogios que você trouxe, fico feliz também. Eu acho que a gente tem que lembrar disso, assim, do básico, né, de fazer o básico, não se cobrar, mas, enfim, tentar fazer o básico. O básico. Boa. E aceito o convite lá em Franca, assim, também. Quando for lá, já tá convidado, a gente vai gravar um podcast lá. E aí a gente seleciona um outro assunto. Tem muito assunto bom pra gente conversar. E aí a gente fala... eu acho que tem muita coisa que pode contribuir com a galera que é concurseira ou, enfim. Porque esse podcast, ele tem um poder, assim, de viralizar, sabe? Então, enfim, a gente vai ter acesso a muita gente e pode impactar alguém positivamente. Que essa é a real, a mensagem positiva, algo que vai acrescentar na vida da pessoa, sem
tentar puxar para outro lado, que é o que eu falei, a gente não consegue eliminar todo o resto, mas começar a fazer o nosso papel de mandar conteúdo, né, de compartilhar conteúdo com embasamento e que ajuda a vida das pessoas. É poder, né? Informação é poder, a gente se apropriar de como a gente funciona e como a gente pode melhorar. E ficar com a pele boa, andar de bicicleta na praia, é isso. Com carinha de 18 anos. Vou fazer isso agora. Vou andar de bicicleta cedo. Eu tenho bicicleta, mas aí eu preciso fazer todo o resto também, né? Mas acho que seu estilo de vida tá massa. Não, também. meu estilo é ok. Nessa parte aí, a atividade física tem rolado bem. Beleza, turma? Então vocês já sabem, tem o botão curtir, tem o botão se inscrever. Se você estiver assistindo um corte também, enfim, pode ir lá assistir o episódio completo. Se você perdeu algum pedaço, assista o episódio completo. Tenho certeza que vai te ajudar. Então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Um abraço e até mais.